Depois, eventualmente, posso me ausentar aqui durante um pouco, mas a sessão continua a decorrer. Boa sessão para todos. Ora bem, vivam, boa tarde a todos. À semelhança do que fizemos há 2 dias atrás, se calhar eu faria aqui um pequeno introito, porque, na verdade, esta nossa sessão hoje decorre de um conjunto de atividades programadas dentro de um programa estabelecido com o Governo Regional, com a Direção Regional da Agricultura, que envolve ações formativas por Zoom e presenciais em 4 temáticas: o sustentável dos pesticidas, gestão de resíduos agrícolas, higiene e segurança e saúde no trabalho e agricultura de precisão. E como vimos nesta intervenção do Micael e da Emília, tudo está ligado, quer dizer, tudo está ligado. Até parecia que a agricultura de precisão estava tão longe das outras, mas afinal até já está no mundo virtual em que as outras se vão todas socorrendo. E, portanto, faz todo sentido que estas nossas conversas, é verdade que esta inicial, mas todas as conversas vão decorrendo neste sentido de integrarmos, enquadrarmos, complementarmos conhecimento, informação, e trocarmos experiências, trocarmos partilhas e, afinal, ir integrando as novas palavras que vão aparecendo no nosso mundo, que traduzem, eventualmente, novas ideias, nas ideias mais antigas, que às vezes são as mesmas e que se representavam por outras palavras. E, portanto, na verdade, nós temos aqui um jogo de palavras também, para além, obviamente, de conceitos, para harmonizar e articular aquilo que já todos sabemos, naquilo que todos achamos que não sabemos, mas se calhar já sabemos em parte. E isto tem a ver com... Eu fiz este exercício no sustentável dos pesticidas, os que estiveram connosco lembrar-se-ão, e hoje irei fazer convosco também, porque nós vivemos num tempo em que estamos a rejeitar um modelo económico de consumo de linear e queremos implementar um modelo de utilização de recursos de economia circular, de circularidade, de reciclagem, dos R's. É muito interessante, porque nós já fizemos tudo isso até acharmos que tivemos um tempo de abundância que nos permitiu linearizar o consumo e a utilização dos recursos. Porque há pouco, antes de começarmos e de ligarmos a antena, falávamos de textos históricos da análise da agricultura de várias ilhas dos Açores e nesse tempo tudo era reciclado, quer dizer, tudo era reciclado. E era muito engraçado porque hoje uma das coisas que nos incomoda imenso que são os resíduos orgânicos, não é? Os resíduos orgânicos, a reciclagem dos resíduos orgânicos, a reciclagem dos restos da comida, que é uma coisa que incomoda as cidades, que incomoda os cidadãos que vivem no segundo andar como eu. Nesse tempo era muito linear, quer dizer, havia sempre em cada casa uma outra entidade biológica que reciclava os compostos orgânicos. Eram as galinhas. E as galinhas era aquela fonte fantástica no quintal que transformava os talos, o que já não era comestível, em proteína de grande qualidade, quer nos ovos, quer na carne das galinhas. Era o porco. E o porco era uma coisa extraordinária, porque o porco existia em todas as casas com esse objetivo, grande objetivo, que era reciclar todos os compostos orgânicos que já não serviam, ou que já estavam podres, ou que já estavam deteriorados, ou que já ninguém queria comer, numa proteína de altíssima qualidade, que era às vezes a única proteína que a família tinha durante a semana, durante o ano, desculpa. E finalmente, um terceiro exemplo que recordávamos convosco, que esse já não era tão abundante no território nacional, porque galinhas e porcos toda a gente tinha, não é? Eram as trutas. As trutas nos ambientes de água fria ou de montanha, faziam exatamente o papel do porco. E é muito engraçado ver que os mosteiros em Portugal, das ordens religiosas que os construíram a altitudes maiores, todos os mosteiros tinham um tanque de trutas. E não era para os frades meditarem a pescar, era para aproveitar os restos da comidinha, que depois, obviamente, eram reciclados enquanto alimento de alta qualidade. Portanto, esta história da circularidade é muito engraçada, porque nesse tempo em que nós tínhamos uma enorme escassez de dinheiro e alguma abundância de recursos naturais, nós precisávamos mesmo de reciclar as coisas no ambiente agrícola. E depois passámos a ter mais dinheiro, passámos a esbanjar a utilização dos recursos e vemos-nos hoje num tempo que parece igual, mas não é.
é porque hoje nós voltamos a recuperar o conceito da economia circular, da circularidade, da reciclagem, da recuperação, da reparação, coisa que sempre fizemos, porque não tínhamos dinheiro, mas tínhamos recursos para o fazer. Hoje temos dinheiro demais e não temos recursos. Estamos exatamente numa situação totalmente diferente. O que nós hoje estamos é a lutar contra a carência de recursos, porque os estamos a esgotar demasiado depressa, e estamos com dinheiro a mais. Quer dizer, dito assim, pode até parecer uma violência, e vocês podem estar a pensar que isto é uma brincadeira, esta sessão, a pessoa está a começar a contar umas piadolas e tal. Mas não estou. Porque o que é o dinheiro? O dinheiro é apenas um equivalente de troca. E, portanto, o dinheiro foi inventado para nós, em vez de fazermos trocas diretas, fazermos equivalentes de troca. Mas esses equivalentes de troca tinham todos como pressuposto uma representação de uma riqueza que teria que existir. E é por isso que todos os bancos centrais têm reservas de ouro. E isto foi tudo verdade, até, os mais velhos lembrar-se-ão, até à crise petrolífera de 1973, em que os americanos fizeram uma revolução brutal que o mundo inteiro deixou fazer, ninguém reagiu, mas que mudou o mundo todo. Foi o petrodólar. Inventaram os dólares do petróleo. E a partir desse momento deixou de ser obrigatório haver o equivalente ouro no Banco Central para os dólares que eles produzissem, porque eles seriam cobertos pelo petróleo que estariam a negociar. E nós até hoje vivemos no mundo dos petrodólares. Isto acabou com a guerra do Iraque, com a morte do Saddam Hussein, que foi o primeiro tipo que teve a coragem de tentar negociar noutra moeda que não o dólar. O que aconteceu? Foi morto. Foi morto, mas guerras e tal. Cada um terá o seu entendimento do que foram as guerras. Eu tenho o meu pessoal, porque nessa altura eu estava no exército português, e não saberão, mas o exército português nessa altura preparou a brigada mista independente que está em Santa Margarida para, se fosse necessário, entrar na Guerra do Golfo no setor da Turquia. E eu estava na tropa nessa altura, lá andei a preparar-me o verão inteiro para ir para a Turquia, para a guerra, que eu nem sabia o que era. Bom, portanto, isto é verdade, acontece assim, mas é muito engraçado, porque ontem falávamos dos efeitos dos pesticidas a longo prazo, que nós não imaginamos. Se calhar vocês não se lembram, mas há um síndrome da Guerra do Golfo, que é um síndrome de uma doença neurológica, vivida pelos soldados que foram para a guerra, e que resulta de quê? Resulta deles terem utilizado uniformes impregnados de inseticidas, organofosforados e carbamatos. Porquê? Por causa dos mosquitos do deserto. Por incrível que pareça, há milhares de mosquitos no deserto que transmitem malárias, e os soldados que estão em guerra podem morrer de bala. Malária que é muito pouco honroso, quer dizer. Então os uniformes deles foram impregnados de inseticidas. E esses que foram absorvidos pela pele, uma absorção cutânea, que afetaram profundamente o sistema neurológico dos soldados envolvidos, e que é hoje a doença do síndrome da Guerra do Golfo. Finalmente foi reconhecida pelos americanos, pelos ingleses, enfim, a malta que andou por lá. Isto tudo porquê? Porque, na verdade, o mundo mudou, e mudou de tal maneira que hoje, nos nossos dias, a discussão que se põe é o que é o dinheiro. O dinheiro é a criptomoeda. O Trump acaba de produzir a sua própria criptomoeda, que se deve chamar o Trumpiano, quer dizer, e o que é isto? Não é nada, olha, não sei muito bem explicar-vos, devem ser bits eletrónicos num computador qualquer que representam equivalente valor. O que é o dinheiro? O dinheiro é o equivalente de troca, é o equivalente de valor. O dinheiro, na verdade, estamos todos a caminhar para o dinheiro não existir de facto. E em imensos países da União Europeia nós já não usamos dinheiro, usamos o cartão de crédito para pagar tudo. Quer dizer, eu já pago tudo com o cartão, incluindo o cafezinho da manhã. Portanto, para que é que eu preciso de dinheiro? Já não preciso de dinheiro para nada. Portanto, criámos outro... Está a ver, Emília, até aqui no dinheiro nós criámos um equivalente virtual. Que o gato da Telma deve adorar. Deve ser o gato mais rico deste mundo, deve ser o gato do Patinhas. Quer dizer, ele sonha com criptomoedas naquela cabeça. Mas quer dizer, o que é isto? Mas é o nosso mundo. E por isso eu vos digo, o dinheiro é coisa que já não... O que é o dinheiro? O dinheiro não falta. O dinheiro é o que a gente quiser, é o equivalente. Eu não estou a falar dos 5 dólares que a gente tem no bolso, ou dos 10 euros que a gente ganha ao fim do dia, ou dos 50 euros que a gente ganha numa ação de formação. Não, isso existe, isso a gente sabe o que é. Agora, quando a gente fala de orçamentos, quando houve o Trump dizer eu vou cortar à Universidade de Harvard 2 mil milhões de dólares, sei lá o que é que são 2 mil milhões de dólares. Sei que é muita coisa, é muito dinheiro, há sempre de equipamento, há de sempre de livros, mas eu não sei o que são 2 mil milhões de dólares. E também ninguém sabe, quer dizer, são números que a gente depois troca, acerta. Portanto, dinheiro não falta. Recursos é que faltam. E, portanto, portanto, esta história de nós agora voltarmos à circularidade que já praticámos no tempo dos nossos bisavós é totalmente diferente. E, portanto, quando alguém diz, lá estão estes a querer voltar à idade da pedra, não,
temos nada a voltar a andar a pedra. Pode parecer que voltaremos a andar nus, mas é por razões totalmente diferentes, é porque já não há recursos. Bom, e isto tem a ver com como é que nós fazemos a gestão dos recursos, dos resíduos na exploração agrícola. Quer dizer, passámos de uma fase em que, ao mecanizarmos intensamente tudo, passámos a criar imensos resíduos, passámos a não utilizar o que utilizávamos antes. Também é verdade que já não podemos criar o porco, por causa de questões de saúde pública. Também, eventualmente, a gente pode continuar a criar o nosso porquinho, para sermos nós a matá-lo. Não sei se algum de nós ainda sabe matar um porco, quer dizer, e fazer os nossos chouriços. Não podemos já vendê-los ao vizinho, podemos oferecer. As galinhas já nem podemos sequer fazer isso por causa da gripe aviática, das gripes asiáticas e das gripes das aves, e que as galinhas são dos vetores, são dos vetores muito importantes. Portanto, não podemos ter galinhas, não podemos ter porcos, não podemos ter pombos por causa das doenças cardíacas, já não podemos ter nada, mas temos que circular tudo. Portanto, este conceito leva-me a começar, se calhar, este tema da gestão dos resíduos agrícolas na exploração agrícola, por lembrar que no nosso tempo havia três grandes origens de problemas de resíduos da exploração agrícola que causavam problemas na sociedade, no meio físico, no território onde eles se situavam. O primeiro é o excesso de uso de adubos. Quer dizer, se utilizar excesso de adubos, nomeadamente dos azotados, é o problema dos adubos, é os azotados, é o problema das eutrofizações das águas, é o problema dos booms das algas, é o problema, afinal, se eu puser as vacas todas a fazer xixi à mesma hora para o mesmo lago, eu tenho os lagos dos Açores cheios de algas. E este é bem um problema vosso. É o problema das eutrofizações e é o problema da gestão dos efetivos em torno das bacias, dos efetivos leiteiros ou de carne em torno das bacias, dos aquíferos, e é o problema da gestão dos nitratos. E depois criámos as zonas de exclusão dos nitratos, as zonas de problemas de nitratos. Nós aqui no continente temos 8, vocês não sei, se calhar das ilhas todas têm este problema, porque há muitas ilhas que têm mais vacas que pessoas, e os nitratos nomeadamente o azoto, nomeadamente os nitratos, os nitritos, mas os nitratos, porque quer por questões de produção excessiva para aquele ecossistema, de carga excessiva para aquele ecossistema, quer de problemas de abuso de aplicação, e abuso de aplicação, quando a gente diz abuso de aplicação, a gente diz, isso hoje já ninguém, então os preços, porque os azotados desde a guerra da Ucrânia, toda a gente tem imenso cuidado com a quantidade de azotados que põe. É verdade, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei a preparar, há 45 anos atrás, quando eu comecei a fazer trabalho de campo a sério nas estufas, eu conhecia um agricultor algarvio que produzia tomate em estufas, e para a produção de tomate que ele produzia naquela altura, 10 kg metro quadrado, ele precisava no máximo 200 kg de azoto por hectare, e ele punha 600. E porquê que punha 600? Porque gostava de pôr azoto, via as plantas crescer muito, gostava de pôr as plantas grandes. E porque não fazia contas, como é evidente. E como estava a ganhar bastante dinheiro, gostava de ver as plantas muito viçosas. E há registros, e há dados da Direção Regional da Agricultura, em que o valor mais elevado de utilização de azoto nas estufas era 600 kg. Portanto, 3 vezes mais que o máximo necessário. E isto, obviamente, causou problemas. Por isso, uma das regiões hoje em que nós temos problemas com nitratos, é justamente a Campina de Farolhão, onde se localizava esta estufa que eu vi. Portanto, é um problema criado pelos agricultores daquela região há 40 anos atrás, que hoje vai mantendo, vai sendo gerida, vai sendo minorada. E este era um grande problema que tem a ver com a poluição da água e com a interação da atividade agrícola-água. A segunda grande fonte de problemas, já falámos ontem e anteontem, são os resíduos pesticidas. Era o problema que as pessoas usavam os pesticidas. Portanto, as contaminações de solo, as contaminações das águas, e mais uma vez, lá estamos nós, basicamente, na nossa arquitetura, no nosso arquétipo de ecotoxicológico, de análise dos componentes do ecossistema, nós temos 4 gavetas. A gaveta dos solos, a gaveta da água, a gaveta do ar e a gaveta do biota, a gaveta da biodiversidade. Sobre a biodiversidade as pessoas nem pensavam, não queriam saber, quanto menos bichos melhor. Nós ainda hoje temos agricultores que o que eles adorariam mesmo era viver num mundo em que não houvesse insetos.
e no dia em que precisassem pulverizar, teriam que comprar abelhas. Mas quer dizer, mas compravam abelhas e elas depois deviam morrer ali, porque eles não querem insetos nas suas explorações. Que chatice ter bichos nas explorações. Hoje a situação já mudou muito, os agricultores mais evoluídos, os técnicos mais evoluídos já querem o máximo de biodiversidade, o mundo mudou, a biodiversidade passou a fazer parte do nosso vocabulário, desde a Conferência do Rio em 1982, já há 40 anos, mas 40 anos depois é agora que nós estamos de facto, a recuperar a biodiversidade, a querer mais biodiversidade. Demorou 40 anos a passar isto de um ideal, de uma ideia utópica de uma primeira-ministra da Noruega, chamada Brundtland, que na Conferência do Rio fez aprovar para as Nações Unidas. O relatório Brundtland diz que precisa começar a trabalhar a biodiversidade. 40 anos depois, não há ninguém que não acredite que os sistemas biodiversos são mais ricos, são mais estáveis, são mais resilientes, mas demorou 40 anos a fazer o que. Portanto, esse é o segundo grande problema, e este problema dos pesticidas e também dos azotos, eu não falei nisso, mas vou falar agora, é que muitos destes nitratos, nitritos, o nitrato não é imediatamente tóxico, o nitrito é imediatamente tóxico, tem uma toxicidade muito maior. O problema é que muitas destas coisas em bases, muitos nitratos, nitritos, em concentrações que não muito altas, mas num mundo muito enriquecido em micro-organismos, muito rapidamente são transformados em nitrosaminas. E as nitrosaminas é já outra conversa. Nitrosaminas são muito tóxicas. É um contaminante que, de facto, é prejudicial à saúde humana. Só não é quando está no whisky e para os bebedores, e porque os whiskies têm todos nitrosaminas, mas aí os bebedores de whisky fingem que não sabem que têm, porque certamente não lhes fará mal. Quer dizer, estão a ver? Portanto, e isto entronca já com dois problemas graves, que é os resíduos que saem da exploração agrícola com significado, que incomodam o ecossistema, incomodam o ambiente, também incomodam a saúde humana. Portanto, há aqui estas duas componentes de relacionarmos os problemas dos resíduos, da poluição de alguns tipos da exploração agrícola e da exploração agrícola, porque estamos a falar da exploração agrícola. Podia ser de outra coisa qualquer. Podia ser os hidrocarbonetos os agora não está ocorrendo aqui, porque já que resultam dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. É o nome deste conjunto de compostos, são moléculas muito pequenas, mas que resultam, por exemplo, de madeiras mal queimadas, de combustão incompleta, o que é um problema, por exemplo, para os enchidos. Esse é outro dos problemas graves. Nós amamos enchidos, e se fizermos enchidos fumados com madeiras muito moles, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são muito mais elevados, e portanto não podemos comer bem esses chouriços, quer dizer, é uma chatice. Agora, e por isso há depois aqui toda uma teoria que, enfim, os chouriços fazem mal à saúde, os enchidos fazem mal à saúde, os fumados, no caso dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. O problema é que sempre que há um fogo, daqueles fogos gigantes de verão, produz milhares de toneladas de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que ficam depositados no ambiente e que a água, que são arrastados pela chuva, para as águas, para os rios e para o mar. Ou seja, quer dizer, andamos a tentar apontar o dedo num pequeno problema, mas é um problema, os enchidos, ignorando que o problema, e aí é porque nós não conseguimos controlar os fogos, de facto. Pronto, isto é para vos ilustrar estas duas fontes de poluição, de resíduos que saíam da exploração agrícola e tradicionais, mas tradicionais do século XX, desde a Revolução Verde, desde a Segunda Guerra Mundial, portanto, na segunda metade do século XX e neste nosso século XXI, que tem interferência no ambiente e na saúde humana. E o terceiro grande grupo eram os influentes de algumas atividades industriais, agroindustriais, que eram, por exemplo, era sempre o famoso exemplo das águas russas. Quer dizer, nós tínhamos em Portugal milhares de pequenos lagares, de lagaretas para fazer azeitona, com métodos, enfim, de baixo rendimento e, sobretudo, muito extraordinariamente poluidores das linhas de água. Mais uma vez, é a relação com a gaveta à água que é extremamente importante. E nós hoje, de facto, temos um número muito, muito, muito reduzido de lagares de altíssimo rendimento, de azeite, no território nacional. Passámos
4.000, 5.000 lagares para, sei lá, 200, só com altíssimo rendimento, com lindos, e que já não produzem águas russas, já não contaminam as águas, quer dizer, aquilo é tudo perfeito. Agora, a esse nível, nós tínhamos também, dos influentes das práticas, nos cereais não tínhamos quase nada, no vinho tínhamos a borra era uma chatice sempre, também mais uma vez com as águas, mais uma vez com o ácido tartárico. Portanto, estava configurado nestes três grandes eixos os problemas que a exploração agrícola punha ao ambiente, punha à saúde humana. Eram os adubos, eram os pesticidas e eram os efluentes das atividades. Nós não produzíamos gado de uma forma tão intensa, portanto, os efluentes da produção pecuária não eram tão intensos, eram muito mais diluídos, e portanto, não precisávamos das fossas acéticas ou das fossas de decantação, e, sobretudo, não precisávamos que, quando as fossas de decantação estão a funcionar, às vezes, sejam aproveitadas as grandes chuvadas ou as grandes cheias, quando por acaso acontecem à sexta-feira, para abrir as fossas de decantação pelo rio abaixo. E, portanto, que é um crime ecológico terrível. Nós temos um sítio em Portugal onde isso acontece todos os anos, que é o Rio Lis, na zona de Leiria. Portanto, mas depois, à sexta-feira à tarde, lá está a Luísa, o fiscal do ambiente, vai para casa. E, portanto, só volta na segunda-feira. Portanto, o crime ecológico que foi feito só é detectado formalmente e participado na segunda-feira. Portanto, como o incumpridor não é apanhado com a boca da botija, não há nenhuma hipótese de eu lhe aplicar a justiça e de o castigar. Quer dizer, e é por isso que é sempre à sexta-feira. Isto sabemos, isto há 30 anos, e ainda este ano eu li no jornal, lá aconteceu mais uma vvez. Pronto. Então passam-se uns leitõezinhos a boiar no meio da cidade de Leiria, que é uma coisa chata, desagradável, mal cheiroso, não é? Problemas de saúde pública. Pronto. Mas estavam tipificados nestes três grandes eixos. Mas o mundo mudou muito, de facto, porque passámos a ter máquinas que usamos bem ou mal, mas que chegam ao fim da vida e que ninguém recicla. Então a gente chega às vezes a algumas explorações agrícolas, tem 10 tratores podres e um mau. Quer dizer, mas o mau é o único que funciona, quer dizer, mas os outros estão lá todos. Eu, aliás, nem posso queixar muito, porque eu fui durante 8 anos diretor da Estação Agronómica Nacional e tinha 80 máquinas no parque de máquinas, 65 das quais estavam podres. E eu não sabia o que havia de fazer, quer dizer, estavam ali. Pronto, e às vezes roubavam um tubo, ainda bem que roubaram o tubo. E isto é muito frequente. Da mesma maneira que era muito frequente, isso nós já todos vimos, estas máquinas para refrigerar, os motores da explosão, precisam, obviamente, de trabalhar com óleos. E todos nós nos lembramos, quando íamos mudar os óleos do carro, ou os óleos do trator, ou os óleos da tomada de força, havia assim sempre nas oficinas, ou num sítio qualquer estratégico, 2 murinhos, onde a gente metia a máquina, um buraco entre os 2 muros e terra. E ia lá alguém que abria o bujão e o óleo escorria tranquilamente para o sol. Quer dizer, a gente hoje já não vê tirar disso, felizmente, porque é um crime ecológico, porque a legislação não o permite, porque é preciso reciclar os óleos, porque a gente, quando vai à oficina fazer a inspeção, lá está na nossa fatura reciclagem do óleo, utilização ecológica do reciclagem do óleo. Às vezes não é assim tão pouco dinheiro, a gente não repara nisso, mas estamos todos a pagar isso. Mas o mundo, de facto, mudou. E mudou, tornando-se mais exigente nos adultos, muitíssimo mais exigente nos adultos, e na relação das más utilizações com o ambiente e com o resto da sociedade, mudou bastante nos pesticidas. Eu gostaria que tivesse mudado muito mais, mas mudou o que foi possível mudar, e nas relações agroindustriais com o ambiente, mudou muitíssimo. Inventámos o HACCP, que é uma coisa maravilhosa. O HACCP foi inventado para as viagens espaciais. Qualquer café de bairro, qualquer taberna tem que ter hoje o HACCP, senão a ASAI fechou. Quer dizer, nós conseguimos transformar em 20 anos uma metodologia de trabalho de astronauta no nosso dia-a-dia mais vulgar e mais socialmente mais vulgar.
que é o ambiente da taberna. De resto, reparem, deixou de haver tabernas. Agora tudo tem que ser, no mínimo, um mini café. Porque se não for um mini café, já não faz HACCP, já não cumpre as regras, já... Estão a ver? E estamos a reciclar a borra do café. Portanto, nós estamos a incorporar tudo isto. Agora, na agricultura, como estamos a fazer? Há todo um conjunto de problemas crescentes que fomos regulamentando, que vocês têm que regulamentar, que vocês têm que verificar se são cumpridos. A observância de alguns deles faz fé para cumprimento de contratos sociais. Portanto, os agricultores que se candidatam a determinadas medidas têm que cumprir aqueles pontos. Se os não cumprirem, obviamente, não estão a falhar no contrato social que estabeleceram com a sociedade, em troco dos quais recebem de financiamento, dito de outra maneira, em troco dos quais recebem subsídios, ou seja, recebem dinheiro para fazer determinadas coisas, portanto, terão que as fazer, não é? E alguns de vocês terão que verificar se eles de facto as estão a fazer, para haver estes acertos e para haver estes cumprimentos. Para quê? Para cumprirmos determinadas metas. Portanto, e é sobre isso que nós hoje iríamos falar, porque todos vocês se lembrarão, em Portugal, em 2014, a nossa Assembleia da República aprovou a Lei Base do Ambiente. E uma lei base é assim uma coisa extraordinária, porque uma lei base tem que ser aprovada por 2/3 dos deputados. Portanto, tem que ter maioria qualificada de 2/3. Porque é uma coisa base para a República. E reparem, nos normais, naquilo que tem sido a maior frequência das composições parlamentares portuguesas, ter 2/3 de deputados de acordo dá trabalho. E, portanto, quando a gente tem uma lei base aprovada, aquela lei base vai servir para uma data de anos, porque mesmo que as pessoas não gostem dela, não conseguem mudá-la, estão a ver, por causa da dificuldade de aprovar a nova lei base. Portanto, a lei base do ambiente foi aprovada em 2014, foi uma vitória extraordinária. E porque é que eu digo que foi extraordinária, deste ponto de vista? Porque instala pela primeira vez, cria pela primeira vez a figura jurídica do poluidor pagador. Portanto, é a primeira vez que na legislação portuguesa há este princípio assumido pela República. É para quem estragar isto, seja quem for. Mas também, o Micael deve estar ali a rir e dizer, isso é lindíssimo, mas quantos casos conhece? Nenhum. Não conheço nenhum caso em que da aplicação desta lei base tenha sido castigado. Porquê? Porque os deputados fizeram-se de acordo para aprovar a lei base, mas imediatamente deixaram de estar de acordo para criar os regulamentos da sua aplicação. Portanto, esta lei base nunca foi regulamentada. Se não está regulamentada, não pode ser aplicada. Que é uma coisa maravilhosa para viver. As coisas a gente tem. Não podem usá-las, quer dizer, porque não estão regulamentadas. Quer dizer, e é um país maravilhoso, que todos nós adoramos em português, todos nós vivemos num cantinho do mundo maravilhoso. Isto é destas coisas. Eu diria, um amigo meu que chama-me a este tipo de situações as bizarrias da nossa vida. Quer dizer, tem destas bizarrias, quer dizer, somos todos uns utópicos maravilhosos. Quem polui paga. Como é que vamos fazer isso? Não sabemos bem, porque cada um tem a sua opinião, cada um acha que a multa devia ser ao maior ou ao menor. Nunca definimos como é que a gente faz isso. Mas temos isso. Temos isto, não serve para nada. Mas é engraçado, mas traduz a evolução da nossa preocupação societal. Quer dizer, como é que nós nos vamos preocupando com estas coisas? E vamos preocupando, fazendo leis, impondo regras, condicionamentos, e ao mesmo tempo os conceitos vão evoluindo, porque o que é fazer agricultura, o que é ser agricultor, também foi evoluindo muito. E é um momento. E há um momento em que a agricultura científica, que procura levar aos camponeses as luzes do conhecimento, e está muito bem explicitado no que tem sido a nossa evolução política, e este foi um dos grandes objetivos da Primeira República. A Primeira República teve por grande missão, os teóricos da Primeira República nossa, levar este conhecimento aos que o não tinham, ao povo, em todas as matérias, sobretudo na agricultura, porque nessa altura a grande maioria da população portuguesa era rural. E portanto, eram os templos do conhecimento, que eram as escolas, as universidades, que levavam aos incultos literários, aos incultos da cultura formal, porque os agricultores sempre tiveram uma enorme cultura prática, uma enorme cultura de conhecimento acumulado
da sapiência da vida ao longo de 20 séculos, 30 séculos. Agora, não sabíamos muitas vezes como aquilo funcionava, ainda hoje sabemos como funciona, mas não sabíamos as explicações. E os cientistas levavam as explicações, e ao permitir ter a explicação, permitíamos, mudando as variáveis, mudando o sistema, mudando o funcionamento. E foi assim que se passou, foi assim que se criaram os adubos e que se expandiu o uso dos adubos, foi assim que expandiram a genética e as sementes melhoradas, e só estes dois componentes, fertilizantes e melhor material genético, são responsáveis por mais de metade de toda a evolução agrícola que houve nos últimos 50 anos, 100 anos. Pois tudo o resto, a proteção das plantas, a rega, a água, tudo isso vai complementar. As máquinas, tudo isso vai complementar. Mas, quer dizer, a base destas coisas todas é este conhecimento, este avanço de conhecimento, que teve, como já vimos, consequências nefastas, para as quais nós não estávamos a ligar muito. E pronto, e que fomos ligando gradualmente. Mas estou com esta conversa para vos chamar a atenção de uma outra coisa, que é, nesta nossa evolução, houve um tempo em que nós, agrónomos mais teóricos, mais cientistas destes processos produtivos, quase que abandonámos a terra, quase que abandonámos o solo. O solo não era preciso para nada. No limite eu produzia sem solo. E é isso que eu faço em estufas de hidroponia, é isso que eu faço nas torres de produção de plantas ou de plântulas. Quer dizer, a exploração agrícola que consegue melhores resultados por metro quadrado, aparentemente é um prédio de não sei quantos andares em Tóquio que consegue a máxima produtividade de plantas germinadas e de alfaces por metro quadrado no mundo. O problema é que o mundo não vive só de comer germinados e alfaces. Quer dizer, o mundo vive sobretudo de comer cereais, complementados com tudo o resto. E para os cereais nós temos que voltar à terra. E destas discussões todas, nós percebemos que estávamos a abandonar a terra. E quem permitiu recuperar o conceito da terra, quantas vezes, até, já falámos disso há 2 dias, numa componente mística até às vezes, de levar à ligação antiga, das agriculturas antigas, que tinha uma relação com a terra da mãe terra, a Pachamama, a terra-mãe, a Pachamama, de toda a América do Sul, que afinal o Papa Francisco recuperou com o conceito da casa comum, quer dizer, vem dar uma componente depois também de relação mais do que científica, mais do que racional, mais do que energética, se quiserem, com a necessidade de voltarmos a ter o dogma, a necessidade de voltar a acreditar em coisas que ainda não estão necessariamente provadas, mas que nós temos que as usar. E não estão provadas hoje, mas estarão provadas qualquer dia, porque de facto a ciência está a evoluir a um ritmo tal para campos novos que nós ignorávamos há 2 ou 3 anos, e portanto há 100 anos nem nos passava para a cabeça. Mas eu devo dizer-vos, eu estou extraordinariamente esperançado que a física quântica venha explicar coisas que nós ainda hoje não sabemos explicar, mas que terão que ter uma explicação científica. A nossa ciência é que ainda não conseguiu explicar porque é que funciona assim. Mas são coisas que a gente sabe que funcionam assim. E a prova disso é os computadores quânticos estão aí. A inteligência artificial vai estar aí para nos substituir e nos pôr para um canto. Quer dizer, então o que é que resta? Resta para nós termos que ser capazes de, por exemplo, na inteligência artificial, eu estou absolutamente convencido que se nós passarmos a funcionar pela dupla negativa, a máquina vai ter algum tempo a adaptar-se. Porque pela positiva linear, pela positiva cartesiana, ela é muito mais rápida do que nós. Mas pela dupla negativa ou pela negativa positiva, não sei se será. Mas também rapidamente vai aprender e vai ultrapassar. Portanto, em conclusão, este nosso mundo está, de facto, numa mudança enorme. Nós temos, teoricamente, regulamentos, regras de vivência, obrigatoriedades sociais que aparentemente até espartilham, eu diria, oprimem a liberdade do agricultor, mas é no sentido do agricultor estar em consonância com o resto da sociedade. Porque, pensando nos Açores, a agricultura nos Açores é importantíssima, mas neste momento o turismo também. E se eu tiver uma agricultura que polua, imagine, uma pocilga que enche tudo de moscas, eu deixo de ter turistas. Então, ou os porcos, de facto, criados naquela situação, criam muitíssimo mais riqueza, ou então eu preciso da riqueza dos turistas. Mas para ter turistas não posso ter moscas dos porcos. Mas para continuar a ter porcos, tenho que ter todo o cuidado para não ter moscas. E isto não é fácil. Isto não é fácil de gerir, porque aqueles de vocês que estejam mais ligados à produção pecuária intensiva, tipo porcos, a suinicultura,
sabem bem que de vez em quando há crises de moscas ligadas a efluentes dos suinicultores terríveis. Há concelhos, Óbidos, que é um concelho bem turístico aqui em Portugal, há 2 ou 3 picos no verão que Óbidos quase que fecha porque ainda não houve a coragem de fechar as suiniculturas. A coragem política, eventualmente. Porque se calhar o turismo ganha, mas depois também é preciso haver produção de porco, porque se não houver produção de porco, nós não conseguimos exportar porco para a China, quer dizer, que é uma coisa que estão a ver. O chinês sem porco doce não vive bem, quer dizer, e neste momento, neste momento eu já não sei porque isto está tudo em mudança e esta é outra coisa que vai alterar as nossas vidas e que vai alterar as regras com que nós nos definimos, que é o mercado mundial de comércio, obviamente está ameaçado no modelo em que nós o estávamos a praticar. Não sei como irá evoluir, ninguém sabe, mas isto fazia com que a China, que estava, e isto é curioso, e com isto eu termino com este exemplo, que estava, e passo a palavra ao professor David para falar de uma forma muito mais formatada destes problemas do que eu, que só crio confusões, mas, como se lembram desde o primeiro dia, o meu objetivo é pôr-vos a pensar. Se o consigo ou não, vocês depois me dirão. Mas termino com este exemplo. Porquê é que a China está a comprar porco? Quer dizer, a China não tem tradição de porco? Tem. Mas o problema é que a China tem estado nos últimos 10 anos com crises tremendas de peste suína africana. Quer dizer, e a peste suína africana, que é um vírus tramado, que eu vi em pequeno, sou do Alentejo, já vos disse, e nós criámos o porco preto em montado, portanto, em extensivo, e a peste suína africana chegou em Portugal, vinda, obviamente, da África, vinda, obviamente, dos territórios africanos, que na altura eram colónias portuguesas, concretamente veio de Angola, e espalhou-se por todos os porcos do extensivo alentejano. E chegou no final de 62, princípio de 63, e eu lembro de 64, 65, ver vários porcos, com centenas de porcos vivos, a caminharem e a comer bolota, com buracos deste tamanho no dorso. Sabem aqueles filmes agora dos mortos-vivos que passam na televisão, aqueles que perseguem os que estão vivos, mas estão mortos, são os filmes que eu não gosto de ver, porque me lembram a peste suína africana. Eu vi porcos mortos-vivos a comerem e a passar a febre para os outros. Mas aquilo teve que ser tudo morto, queimado, incinerado, enterrado em valas comuns. Mas, então, e Portugal conseguiu erradicar a peste suína africana. E é por isso que vende agora para a China. A Europa conseguiu erradicar a peste suína africana. Os chineses não estão a conseguir erradicar a peste suína africana. E por isso estão a comprar porco ao resto do mundo. Mas a Europa está com uma crise tremenda, com uma espada de Mócrates em cima, sobre a peste suína africana outra vez. Como? Através dos porcos selvagens, através dos javalis. E os javalis com peste suína africana chegaram à Polónia, Bielorrússia, Polónia, entraram na União Europeia pela Polónia, vieram por aí abaixo a Alemanha, vieram por aí abaixo o norte de Itália, França, e todos estes países neste momento já estão com peste suína africana através dos javalis. Níveis baixos, mas já não podem dizer que é quarentenária. Já lá está. E toda a gente sabe que já lá está. A Península Ibérica ainda conseguiu, ainda não houve javalis que atravessassem os Pirineus. Isso acontecerá um dia, daqui a mais um ano, 2 anos, 5 anos, não faço ideia. E é por isso que está a aproveitar esta janela de oportunidade de vender porco bom, a bom preço aos chineses. Sr. David, quer pôr ordem nestas minhas ideias sintrópicas e sincréticas. O sincretismo é o contrário da organização e, portanto, eu estou cada vez mais sincrético. Não, eu juntava aqui mais três coisinhas só, muito rápidas. Tem a ver com a gente. A questão que falaste aí no turismo, nós também somos conhecidos por ter as vacas felizes, não é? No pasto, etc. O problema é que nos últimos anos tem acontecido uma aprovação de alguns projetos que as vacas felizes estão dentro do estábulo, praticamente 24/24, coitadas, nem sequer veem a luz do sol e estão algumas delas, e estou a falar em particular aqui na Terceira, e não muito longe do aeroporto, em que elas praticamente só têm a cabeça de fora, o resto está enterrado no que lá está, não é? Portanto, para ter uma ideia da felicidade que elas têm. E depois vemos alguns desses produtos atendendo, digamos, ao bem-estar animal, como já é obrigatório cumprir, não é? Rotulados pela marca Açores, o que é realmente o culminar de todo um processo extraordinário, não é? Mas pronto, é assim que a gente vive e é assim que há, portanto, há exceções.
Eu estou a falar de exceções, não é regra, felizmente. Eu acho que são exceções que foram criadas que não deviam acontecer, na minha perspectiva. Mas pronto, o rendimento fala mais alto, não é? E, portanto, é isso que acontece. Sobre a questão do porco, só uma graçola sobre a questão do porco. Eu não sei se foi contigo, se foi com o professor Raimundo. Uma das vezes que a gente foi a Cabo Verde, demos uma volta, eu acho que foi contigo, demos uma volta e andámos à procura de um sítio para comer. E vimos à beira da estrada, foi contigo, vimos à beira da estrada, diz. Vimos à beira da estrada, num tasco, montanhas de gente a dizer vende-se porco frito ao ponto de não sei quanto, por causa da questão da peste suína. E há 2 semanas atrás, em relação a esse evento, tínhamos visto no jornal grande surto de peste suína na ilha de Santiago. Bem, a gente nem sequer parou, não é? Passámos, aquilo estava cheio de gente, mas continuámos sempre a nossa vida porque provavelmente o resultado da peste suína e do ataque estaria ali espelhado na carne para consumir, não é? Mas pronto, são situações que a gente se ri, mas são situações muito sérias. Eu acho, principalmente aqui nos Açores, acho que a gente tem que preservar e temos muito cuidado. Pronto, não quer dizer, as pessoas preocupam-se muito. O próprio agricultor, às vezes até é apelidado de não ligarem, não sei o quê, não, mas não. Ele tem uma grande preocupação em relação ao ambiente e em relação àquilo que produz. E tem muito cuidado. E a gente vai ver aqui 2 ou 3 exemplos. Eu vou falar assim, mais descontraído que ontem, não é? E também, no fundo, irmos passando pelos diferentes assuntos e pelos diferentes tipos de rubriques. E, de facto, vou já, digamos, por aqui o primeiro de todos, não é? Deixa-me ver se eu hoje consigo-vos ver. Se não consigo-vos ver, olha, paciência. Mas vou tentar ver-vos. Que este mito tem, assim, algumas dificuldades, pelo menos eu tenho algumas dificuldades. Eu acho que hoje consegui. Não? Consegui que estou-vos a ver, pelo menos até agora. Agora deixei de ver, mas não há problema nenhum. Portanto, hoje vamos falar sobre isso. E, de facto, cá estão os nossos amigos porquinhos, não é? Estão a ver. O professor está a partilhar a apresentação, não? Não estou a ver também. Não estou? Não. Ai, paciência, outra vez. Agora está. Agora está. Pronto, então vai seguir assim. Desculpem não ser em modo de apresentação. Já ontem teve o mesmo problema. Não sei o que é que se passa aqui com o Meet. Para mim, ou eu não me dou bem com isto, não sei. Mas a coisa costuma correr bem, mas pronto, paciência. Não há problema nenhum. Na introdução, como é óbvio, falámos aqui, e o professor Mexia teve a felicidade de ir falando naquilo que eu não vou falar, portanto, complementou. Claro, ele deve ter visto os acetatos, não é? E aproveitou, explanou à volta da matéria que estava aqui, digamos, apresentada. O que eu agradeço e realmente facilita imenso toda a tarefa que eu tenho, não é? Se calhar o Michael vai sentir um bocadinho de fraude nas suas expectativas, esperemos que não. A gente está para aqui para construir em conjunto aqui um conjunto de exercícios que permita a gente atingir um determinado objetivo. Mais ou menos atingível ou não, portanto vamos falar aqui, principalmente a minha preocupação foi fazer uma coisa relativamente simples, não como a parte do uso sustentável dos pesticidas, aqui muito mais simples, mas com alguns toques, alguns pontos de referência bastante importantes em toda esta problemática. Portanto, de facto, existe um conjunto de resíduos que o professor Mexia referiu que são gerados na exploração agrícola. De facto, esta gestão inadequada pode levar a impactos ambientais negativos. Ele falou em 2, pelo menos, não é? Mas existem muitos mais, não é? E, portanto, poderão ser efetivamente potenciados. Talvez até com algum desconhecimento da parte do agricultor dos meios que tem. Depois já vou referir um dos exemplos mais gritantes disso é o facto de uma coisa que não é permitida. Aliás, houve dois exemplos que causaram aqui alguma polémica. O primeiro é a utilização, por exemplo, dos frigoríficos para bebedouros, nas parcelas de pastagem. De acordo com a lei, aquilo são resíduos eletrónicos, não é? Portanto, que não podem de maneira nenhuma, atendendo, mesmo que o agricultor diga que aquilo foi, o homem tirou-lhe toda a tubagem de gás que tem, etc, etc, a Secretaria do Ambiente, que é, digamos, a Inspeção do Ambiente, que faz, digamos, essa fiscalização, não permite, e está proibido por lei, houve até uma altura que se permitia, mas a gente continua a ver a utilização
dos frigoríficos com bebedouros, aquilo para dar um jeitão. Uma arca frigorífica tem um espaço enorme, em vez de estar a fazer um tanque, é muito mais fácil chegar ali, encher e resolver o problema, e é mais fácil movê-lo para o sítio onde seja necessário. É na Ilha do Corvo. Por acaso, mas não era, eu não estava a pensar. Estava a pensar até aqui no Paú, aqui na Terceira, que vê-se às vezes, eles até levam, digamos, a ordenha móvel e na carrinha vão as coisas, não é? Mas pronto. O outro, estava-me a lembrar o que era e, portanto, estávamos a falar na questão do ambiente. O outro foi os pneus. Houve uma altura em que aquelas coisas da universidade lembram-se de nomear as pessoas para algumas coisas que existem a nível de comissões estratégicas ou comissões de planos estratégicos ou mesmo comissões de agricultura. E eu pertenci, fui nomeado pela universidade para pertencer a uma. E tivemos uma reunião com montanhas de agricultores em Santa Maria. Olha, Santa Maria, está aqui o Gabriel, também está a assistir à sessão hoje, seja bem-vindo. E qual era o problema principal? A questão dos pneus. Em que os pneus são utilizados, portanto, para tapar os siltos, não é? Hoje em dia já menos do que era antigamente, mas ainda existe, portanto, explorações grandes, em que os agricultores fazem um volume muito grande e não fazem aquelas bolas de plástico, não é? Há quem também diga que aquilo, pronto, no fundo, desanda bem as duas coisas, se calhar não, é mais uma forma de poluição que estamos a introduzir nas nossas parcelas, mas a discussão era esses pneus que se punham a tapar o plástico e o agricultor ia movendo. Porquê? O pessoal do ambiente, nesse dia, imaginem uma reunião aí no hotel em Santa Maria, o hotel, já não lembro como era o hotel, é relativamente novo na altura. Colombo, acho eu. Uma mesa enorme com representantes de todas as secretarias, nas quais estava o ambiente, mas também com a Associação Agrícola. Nosso amigo, meu querido amigo, Manuel Rita, é assim que se chama, levantou-se e foi a primeira questão, logo ao começar a reunião, muitos cumprimentos a não sei o quê, eu tenho uma coisa para dizer que é uma coisa grave e isto tem que se resolver aqui. Mas o que é que será? Eu pensei que ia haver com algum problema de preço do leite ou uma coisa assim. Disse não. Há uns senhores do ambiente que se lembraram de proibir a gente colocar os pneus e andam aí a passar multas a pessoal que tem os pneus a tapar as silagens. Isto acaba aqui hoje, que a gente tem que resolver isto. Ou autorizam ou não autorizam. Se não autorizam, tem que arranjar uma alternativa para tapar, digamos, as covas de silo. E o problema resolveu-se ali. De facto, não é? É, digamos, uma poluição visual, é uma deposição de restos de pneus usados, mas é permitido, pelo menos na região, é permitido a sua utilização com este fim, como vamos ver, não é? Portanto, é uma, digamos, de uma exceção que resultou de uma discussão que há quem defenda que não devia ter sido autorizado, há quem defenda que sim. O mesmo se passa em relação aos frigoríficos, não é? E outras coisas mais que a gente vai falar aqui também. Portanto, é nesta, digamos, nessa às vezes dicotomia, nesta discussão, que a lei diz uma coisa, mas a força, digamos, dos diferentes grupos que suportam a produção tem outro entender e, portanto, a lei adapta-se ou criam-se mecanismos de exceção, que é, digamos, a maneira mais fácil de ultrapassar a lei, criando exceções, até porque nós temos autonomia administrativa e financeira e temos também autonomia, se não for uma lei nacional, nós podemos alterá-la através dos decretos legislativos regionais e, portanto, podemos, de certo modo, criar uma exceção legislativa que seja autorizada para a nossa região, o que é ótimo, não é? Em alguns casos é excelente e, portanto, permite isso. Outras vezes não, e, portanto, é mais complicado, mas também se consegue tornear. De facto, como eu estava a dizer, esta gestão inadequada pode levar a ambientes negativos. É importante implementar, de facto, essas boas práticas agrícolas e, no fundo, criar aqui uma certa sustentabilidade, tendo atenção e uma conformidade com a legislação exigente. Dei-vos aqueles dois exemplos, não é? Que cada um irá fazer. E, de facto, como o professor Mexia diz muito bem, digamos, destes 3 pontos de texto estão aqui, de facto, os resíduos são objetos ou materiais que já foram utilizados, que resultam muitas vezes das próprias operações agrícolas, não é? Veja-se a questão do plástico, já vamos falar, que não serve ao agricultor, mas ele tem que, digamos, arranjar uma maneira
de facto, se não arranjar uma maneira onde os colocar, o que vai acontecer é que eles ficam para aí, não é? Como ficavam, não é? A gente há uns anos atrás, ia às vinhas e via perto do sítio onde se fazia a calda, havia os restos das embalagens lá caídas, não é? A gente conseguia fácil, isso até ajudava o técnico, que às vezes chegava lá e viu o que é que o produtor tinha aplicado ou teve a preparar para aplicar. Portanto, tinha essa componente positiva. De facto, os resíduos são diversos, devem efetivamente ser acondicionados e armazenados na exploração, alguns, conforme já vamos ver, de diferentes maneiras, não é? E até serem encaminhados para esse destino final. E aqui, muito importante que o professor Mexia referiu, e não é demais referir, é que, de facto, perante a lei, e nesta questão dos pneus isso aconteceu também, perante a lei, o produtor de resíduos é o responsável pelo seu destino final. E, portanto, se não lhe der o devido encaminhamento, é ele que apanha com a castanha, como costuma dizer, não é? E, portanto, ele, perante quem quer que venha, é sempre o responsável por aquilo que possa estar mal. Isso pode-se refletir, como é óbvio, falámos ontem na questão de retirada de apoios, por não estar a cumprir a lei, etc, etc. Dentro dos resíduos agrícolas, normalmente temos 3 grupos importantes. Os orgânicos, e aí, como disse o professor Mexia, realmente nós voltamos aos tempos dos nossos avós, em que tudo era aproveitado, não é? Tudo era, digamos, reciclar, como ele dizia muito bem, com os 3 R's. Temos os resíduos inorgânicos, que são aqueles que dão mais problemas, porque, no fundo, estamos a falar de quê? Estamos a falar de plásticos, metais, vidro, etc, etc. E temos alguns resíduos perigosos que, no nosso caso, praticamente se encaixam em 4. As embalagens de pesticidas e medicamentos de uso veterinário, é preciso não esquecer, que às vezes a gente esquece. Os óleos usados, as pilhas e as baterias, não é? E alguns restos também de maquinaria, como também já foi referido. E, portanto, esses tipos de resíduos, no fundo, depois refletem-se num conjunto de produtos que estão à nossa vista, não é? Os pneus usados, os óleos, muitas vezes deles, os óleos, atenção, que até já estão embalados, porque, de acordo com a lei, até aos 200 litros, tu podes armazenar na tua exploração sem necessitares pedir autorização para criares um espaço, portanto, a partir daí é que depois tens que zelar, como é óbvio, pelo seu encaminhamento. Os plásticos não perigosos, os plásticos não recicláveis, que é um problema, o papel, o cartão, a madeira, portanto, com alguma reutilização. Hoje em dia já há alguns produtores que efetivamente têm máquinas que vão triturar e, portanto, de certo modo, incorporam depois com uma fase celulósica na própria compostagem que fazem na exploração. As sucatas, as pilhas e os acumuladores é mais complicado, não é? Os restos de construção e demolição, que não sei se é assim noutras ilhas, mas aqui há muita mania de a pessoa vai dar uma voltinha, carrega o trator ou, digamos, a carrinha, passa por uma beira da estrada, assim, olha, é um bom sítio, até está a precisar de ser aplanado, se calhar, eu meti isto aqui, umas enxadas e tal, fica porreirinho e ninguém faz nada e, portanto, abre o petai pau e vai disso que amanhã não há, não é? Que hoje em dia também isso é, digamos, se for apanhada a fazer uma coisa dessa, como é óbvio, vai levar a sua coima e provavelmente vai ser afetado pela chamada de atenção que vai ser alvo, não é? E depois temos as embalagens dos medicamentos veterinários e embalagens dos produtos fitofarmacêuticos. No fundo, de uma maneira muito geral, será isso. Claro que, como o professor Mexia também falou, e por isso é que é bom combinar ele ver a matéria, porque vai, digamos, neste exercício que expôs a pensar um bocadinho, é importante também vocês a perceberem disso, de facto, e no próprio, digamos, na matéria do capítulo anterior, que era, digamos, o uso sustentável dos pesticidas, há uma componente que tem a ver com o impacto, para além, digamos, da planta-alvo da nossa intervenção, que poderá ser afetado em termos de compartimento ambiental. E, de facto, a contaminação do solo acontece, a contaminação da água também. Poderá haver aqui, como falou muito bem na questão das queimas, aqui também há algum problema relacionado com isso, mas também há aqui uns riscos que a colega provavelmente vai falar para a saúde dos trabalhadores e para a própria comunidade. O impacto da biodiversidade foi aqui também bastante, digamos, focado e, em alguns casos, até o impacto na própria qualidade dos alimentos a maneira como se utiliza um substrato que poderia ser um bom fertilizante e um bom
como é que quer dizer, uma via de redução da compra de fertilizantes de origem química e poder ser utilizada com esta origem mais orgânica e produzidos na própria exploração, portanto, reduzindo, aumentando o rendimento disponível do agricultor. Claro que existem normas e existe legislação. E claro que há uma responsabilidade dos agricultores para garantir o descarte e a reciclagem adequada. Existem normas ambientais, como falámos aqui, que exigem o correto manuseio e o descarte dos resíduos agrícolas. Nós não falámos ontem, mas pronto, também era uma matéria que tinha ali pelo menos um slide sobre isto, que tem a ver com a questão, por exemplo, nos resíduos. Eu incluía aqui, por exemplo, o resto das caldas, em que nós temos a sorte de fazer automaticamente e sem saber o chamado biofiltro, de posição no biofiltro, que é arranjar uma pastagem marginal, perto da zona onde lavamos a máquina, e fazemos isso. Mas se formos ver a lei obriga que haja, digamos, um parque de lavagem, que haja a recolha desse material de resto de calda, que haja o seu encaminhamento para zonas que até são, digamos, concessionadas e vendidas por empresas que tratam desse tratamento, zonas praticamente como se fossem lamas de um hectare, não é? Onde isso é acumulado, e depois a própria empresa vai lá, faz a substituição dos sacos ou faz a substituição dessas lamas, não é? E, portanto, há aqui, de qualquer maneira, isso tem que estar previsto e o agricultor, se for questionado, tem que demonstrar que tem isso previsto e está contratualizado. E depois há todo um conjunto que é muito importante, e por isso é que a gente na componente prática também, alguns, pelo contato que eu tenho, e tive mais recentemente com alguns quando os questionei sobre esta questão dos resíduos, alguns não sabem muito bem onde é que devem pôr, ou digamos, o que é que têm que fazer com determinado tipo de resíduos. Dizendo bem, será assim. E, portanto, não sabem que existem, em alguns casos, programas de recolha, não estou a dizer dos fitofármacos, isso eles sabem, mas dos outros tipos de resíduos, que há programas de recolha que, quando compra a garrafa d'água, por exemplo, um exemplo, não aparece lá, digamos, um símbolo, quer dizer que a empresa que produziu aquela garrafa d'água já pagou, como nós pagamos, e o professor Mexia disse, quando vamos mudar o óleo ou vamos mudar os pneus do carro, é que a gente paga uma ecotaxa para assegurar que, efetivamente, aquela empresa vai receber ou fica com os pneus velhos e os vai encaminhar para cobrir a silagem, vai encaminhar para o sítio certo, não é? Vai, digamos, encaminhá-lo para, digamos, outro operador que irá assegurar, através dessa taxa que foi paga pelo consumidor, o seu devido encaminhamento, ou a sua devida reciclagem, ou a sua devida transformação, portanto, reduzindo tudo isso os impactos. Boas práticas de gestão. Falámos aqui em algumas. É muito importante que a gente tente reduzir esta fonte, entre aspas, de contaminação. Como? Dando uso eficiente a todos os inputs que entram para a exploração. Por outro lado, a reutilização, no fundo, o aproveitamento máximo dos materiais que são adquiridos ou são produzidos na própria exploração, não é? E que podem ser alvo dessa reutilização. A própria reciclagem é importante, nós temos um conjunto, portanto, às vezes as pessoas fazem um bocadinho de impressão, até os próprios agricultores, dizem, mas eu posso pôr o que eu produzo e o que eu consumo na exploração, posso pôr no ecoponto? Eu pensava que não, tinha que ter lugar próprio para pôr isso. Não, pode, vamos ver. A própria valorização orgânica, hoje em dia, muito em voga, em diferentes formas de exploração, seja na convencional, seja digamos, na agricultura biológica, mas hoje em dia, e agora só um pormenor, vocês provavelmente têm ideia, a cultura que é mais apoiada em termos de agricultura biológica, em termos do ponto de vista biológico, portanto, de apoios à manutenção e à sua preservação, é a pastagem. Em todas as ilhas, é a cultura que recebe mais meios financeiros para ser mantida do ponto de vista biológico. E chega-se ao ponto de a gente ter alguns produtores, e era uma coisa que nos fazia impressão quando a gente teve a dar o primeiro passo na elaboração do plano estratégico para a agricultura biológica, é que nós tínhamos, por exemplo, em caso de São Jorge, uma área enorme de pastagem biológica, declarada e certificada como biológica, mas não tínhamos produto nenhum. Não havia carne, porque o matador não estava adaptado,
O leite também, portanto, entrava na cadeia, portanto, para a produção de queijo não era considerado, embora fosse produzido em pastagens certificadas como biológico. Só para vocês terem uma ideia desta valorização e da possibilidade. E, portanto, esta valorização é importante e, claro, que temos que assegurar aqui no fim da cadeia, como boa prática de gestão, uma eliminação segura daquilo que nós, portanto, dos resíduos que são produzidos e que poderão ter algum impacto em termos de contaminação. Portanto, é importante que se faça a compostagem, é importante que aquilo não esteja, como a gente vê em algumas explorações também, e depois também vai muito da pessoa, não é? Eu tenho 2 exemplos. O segundo eu não vou falar muito, vou falar em nomes, que é machadice. Daqueles que normalmente deviam ser um exemplo e não são. Tenho um caso assim, muito ligado, digamos, à componente política da agricultura, e tenho outro caso que aquilo parece que quer da Sala de Ordenha, quer aqui na Terceira e no Paú, quer na Sala de Ordenha, que é a maior bacia leiteira aqui da Ilha Terceira. Aquela Sala de Ordenha, quer todo o espaço da exploração, aquilo parece um jardim, uma coisa impecável, não se vê um plástico, não se vê nada, zero. E no caso da Sala de Ordenha, vocês sabem, portanto, às vezes ali, com a entrada do gado, portanto, está ali um conjunto de jetos e tudo, mas tem um homenzinho logo a tratar disso atrás, aquilo impecável. O vestimento, tudo bem equipado, tudo como deve ser. E, portanto, de facto, ele tem, efetivamente, os óleos lá nos bidões, no local adequado. No fundo... Professor David. Diz. Então, para dar aqui, estimular aqui a discussão e dar exemplo para que os outros participantes possam ver. E esse homem que faz esse esforço de ter tudo absolutamente impecável, tem alguma mais-valia com isso, económica, imediata, ou não? É apenas para a imagem da empresa? Eu acho que é mais o brilho próprio dele, não é? A imagem da empresa. É porque esse homenzinho, não nesta parte que eu estou a falar, mas noutra parte da própria exploração, tem turistas. Vão lá. Okay. E, portanto, eles vão colocar o contacto com as vacas. E quer continuar a ter turistas. Claro. E, portanto, de uma parte, de outra parte, é da pessoa. É da pessoa, realmente, eu nunca vi. Nem eu conseguia fazer tempo aquilo tão impecável como ele tem, não é? Há um cuidado extremo. Eu, para ter uma ideia, nós fomos lá montar repetidores para uma armadilha que fizemos de captura automática dos craveiros japoneses e levámos uns paus, andámos a serrar e não sei o quê. Bem, eu, quando dei por mim, tinham ao meu lado a ver o que é que eu ia fazer aos paus. Não é? Como é que é? Vais deixar isso aqui, estes restos, ou vais levar contigo? Ele perguntou-me logo, o senhor quer isso? O que é que vai fazer a isso? Eu disse, não, eu vou pôr aqui dentro do carro, vou levar. O senhor quer? Dê cá que eu aproveito, não sei o quê. Deu lá para a parte do triturador para ir os paus para obras. Mas isso vai muito da pessoa, não é? Eu acho que vai muito da pessoa. Mas isso é, digamos, um reflexo da maioria, não é? Há uma minoria que é desarrumada, não é? E normalmente até os mais jovens são mais desarrumados, não é? Do que os outros, porque a grande maioria há um cuidado, há um brio, há todo uma atenção que é dada, digamos, a estas boas práticas de gestão. E procuram saber, quer dizer, o que é que eu faço, ou até chamar a atenção, olha, o senhor não me deu isto, devia-me ter dado isto para eu pôr as embalagens, porque é que não me deu? Essas coisas assim. Isto para a questão, por exemplo, da questão da armazenagem, não é? Onde é que vão pôr os restos das embalagens, no fundo, ter atenção aos prazos de validade, não é? No fundo, haver aqui uma reutilização dos diferentes problemas, de diferentes utensílios, no fundo, compram as sacas de ração, gastam a ração, hoje em dia já vem o caminhão, já abastece, já não há sacas, não é? Mas em alguns casos, às vezes é necessário comprar uma saca ou mesmo comprar plástico para os silos, ou mesmo comprar plástico para os rolos, ou derivado da utilização dos rolos de erva, é um dos principais problemas em termos de atenção que nós temos, e o próprio agricultor também já se sensibilizou disso, e as próprias câmaras também, é nós deixarmos de ter aqueles silos em que metíamos, digamos, quer de torre, quer em trincheira, onde punhamos a silagem, e hoje em dia fazemos naquelas balas, não é? Naquelas coisas redondas, naqueles cilindros, que é tudo enrolado, a máquina faz, enrola, cospe aquilo e vai ficando na pastagem, que é ótimo, porque ele depois carrega aquilo para um determinado sítio, e é muito prático, portanto há muito menos problemas. Porquê? Porque ele pega numa bala daquelas ou duas balas, leva para um determinado sítio onde o gado está,
através do trator, manuseia, desmancha, tem máquinas que depois fazem a distribuição, portanto é muito mais fácil. E muito mais fácil para manusear. De outra maneira, tinha que fazer como antigamente, e alguns fazem, vêm ao silo, levam as sacas de ração para encher de silo, ou encher a carrinha do silo, vão para a pastagem onde está o gado, fazem distribuição com ancinha, etc, etc. Portanto, há várias maneiras, não é? Mas essa questão última, que se há cada vez mais a usar, da embalagem, como eu já vou também depois aqui falar na questão dos plásticos, é realmente um problema, mas é um problema que tem solução. E tem solução com participação das câmaras, como vamos ver. Aqui acontece isso, não é? Aliás, até aqui, o professor Mexia estava a falar na questão dos alimentos. Nós tivemos um projeto que foi chumbado no Interreg, que era um projeto giro, mas vai ser recuperado agora na segunda convocatória, o Resumac. O que é que era? Havia uma grande preocupação, principalmente com os restos de comida, que é um problema, não é? Porque a questão das aparas, da relva, isso tudo, tu consegues resolver. Agora, a comida que já está cozinhada, que não é utilizada na alimentação animal dos porcos, etc., é uma coisa que tu não sabes onde é que há de expor, andas de um lado para o outro, não é? E hoje em dia nós temos aqui como é lá fora também, aqui, temos numa freguesia apenas aqui, acho que está em 2 freguesias, uma no Conselho da Praia e no Conselho de Angra, pioneiro, uns recipientes próprios, eu suponho que em São Miguel também existe, uns recipientes próprios onde é depositado esse material que já está cozinhado e que não é aproveitável, não é? Depois, claro, há toda uma cadeia antes disso, que é, no supermercado sobraram refeições, é encaminhado para, digamos, por uma empresa que faz a recolha e faz a distribuição pelos os mais necessitados. Há depois também a utilização da alimentação animal direta, não é? Por alguns têm as coisas, mas digamos, essa cadeia que antigamente do pôr no balde do porco e levar para o porco para a alimentação, com o HACCP, que o subsídio falou, é impossível nos restaurantes, não podes. Se és apanhados a fazer uma coisa dessa, tiram-te logo a certificação do restaurante, porque estás a fazer, digamos, a deposição do balde para ir para a ração do porco, não é? E, portanto, temos que alternativas, claro. E alguém quiser mais intervir, claro, estavam... Exatamente, a esse nível dos supermercados há já mecanismos, sei lá, em França, por exemplo, os supermercados não podem deitar a arma do lixo, têm que, no período de fracionalidade, têm que entregar a IPSS para ser utilizados. Os restaurantes, já há aquelas recolhas, já há aqueles grupos de recolha dos restaurantes. A coisa mais difícil estava a ser ao nível da família individual, que é cada um de nós, nas nossas casas, como está a dizer, sobra-nos comida e a gente o que é que faz? Ou põe no lixo vulgar, que vai criar um problema no lixo vulgar, ou também não pode pôr no vidrão, não pode pôr no papelão, não pode pôr no vidrão, quer dizer, não. Então, e as câmaras, aqui, como eu vos disse, eu moro aqui em Torres Vedras, a Câmara de Torres Vedras é uma das pioneiras no país, que instalou em toda a cidade uma rede alternativa de recolha para as famílias, de recolha dos restos alimentares das famílias. Portanto, tem o vidrão, tem o papelão, tem o plasticão, tem o pilhão, tem já para óleos alimentares usados, para os óleos fritos, tem o oleão, e agora tem o comidão. Mas o comidão que é um caixote diferente, que é recolhido uma vez por semana, portanto, aquilo não apodrecer tudo lá dentro, mas o acesso não é aberto como todos os outros, para não haver tentações de maus usos ou usos indevidos. Cada família tem que se inscrever na Câmara para ter uma chave de acesso eletrónica para abrir o comidão. E, portanto, aí já nós podemos pôr lá dentro os restos das nossas comidas. E está a funcionar razoavelmente aqui ao nível das povoações maiores do município. Pois. Que é viver nos meios mais rurais. Não? Mas aí, se calhar, quem vive nos meios rurais ainda arranja maneira de ter o porco ou a galinha, quer dizer, talvez. Sim, mas mesmo assim, estamos a falar em São Bartolomeu, aqui, relativamente perto, eles têm 2 pontos de recolha. Fizeram esse tipo de experiência com os hotéis também, e, portanto, o projeto tem isso. A Secretaria do Ambiente é que tem isso a funcionar a título experimental, e a ideia era alargar essa rede, não é? Têm nos hotéis, em Salveiro, 2 hotéis aqui de Angra, e têm nesta freguesia de São Bartolomeu e uma freguesia, não sei se é Fontinhas, se é São Brás, no Conselho da Praia. E funciona muito bem. Eu suponho que a São Miguel também tem. É um recipiente próprio e eles fazem aquilo a recolha. Eu suponho que se não é diária, é 2 em 2 dias que fazem a recolha para aproveitamento
digamos, de dar-lhe alguma utilidade àquele tipo de material que é ali depositado. Mas, portanto, isso é uma maneira de reutilizar. Claro que aqui a grande preocupação em termos de explorações, eu acho que vai muito pela questão do plástico. O plástico é efetivamente... E a gente não se apercebe, não sei se vocês já têm essa noção, eu tenho que também faço essa reciclagem em casa, e de facto, o balde do plástico é uma chatice, pá, enche no estante, mas é no estante. A gente, qualquer coisa, quando dá por mim, aquilo está cheio já. Tira uma coisa, tem plástico, outra coisa tem plástico, e portanto, enche no estante, de facto, em relação aos outros. Mas pronto, vamos em frente. Professor, só uma chamada de atenção. As sacas de adubo e as sacas de ração já não podem ser reutilizadas. Eu sei. Agora são do valor fito. Eu sei. Não me deixou lá chegar, mas pronto, está dada a informação, está a despachar. Telmo, diga. Não é preciso lavá-las mesmo. Não pode. Ainda estamos a pensar como é que vamos fazer essa gestão aqui nos Açores, porque os nossos postos de valor fito não têm capacidade para receber essa quantidade de sacas não tem. E de plástico. Neste momento aqui no caso da terceira, isso assenta principalmente nas câmaras municipais, em que foram espertos. E, portanto, nós, felizmente, temos alguns alunos que tiraram o cursinho de ambiente na universidade e que avançaram por essa área de estudo. E o que é que eles fizeram? Fazem uma rede de distribuição. Eu posso-vos mostrar que eu tenho aqui. 2 slides à frente. Então, deixa... Não, precisamente. Não, isto é importante. Eu agora não consigo mudar. Não está a mudar, para não? Não. Acho que não sei o que é que ele fez para aqui. Deixa eu ver se... E agora está? Não. Já está. Portanto, isto é, digamos, a explicar o que é que deve fazer. Não sei se mudou. Mudou? Mudou. Pronto. Neste que está aqui, eu teria que aumentar um bocadinho, não é? Mas eu vou aumentar para vocês verem. Reparem o que é que acontece. Eles têm uma tabela do que é que pode fazer, não é? Onde é que deve colocar os resíduos agrícolas, vem plasticilo, plásticos dos rolos de erva, sacas de plástico, sacos de plástico de ração, embalagens, etc, etc. E depois têm um mapa e têm em cada uma das zonas e em cada freguesia um posto, que normalmente, eles foram espertos nisso, é que eu acho que foi ótimo, porque de facto tem uma eficácia enorme, está ao lado do posto de leite. E, portanto, e tem algumas explorações agrícolas também têm. Tem a diferenciação desses pontos todos. Tem a ver com a dimensão, como é óbvio. Não é? As explorações maiores têm também depósitos. Isto está em todas as ilhas. Tá. Na terceira. Tá. Não, mas eu conheço em particular aqui da terceira. Está lá, em todas as ilhas. Em São Miguel as explorações são muito maiores que na terceira, porque a área é muito maior. Não é? Sim, mas nós temos fora das explorações, são poucas as que têm. Estou a brincar. O número de postos que nós temos em comparação com a terceira está quase elas por elas. Tá. Mas pronto, era só para vos dar uma ideia que há aqui, digamos, uma atenção que permite que efetivamente a gente passe pelas pastagens, passe por diferentes sítios e vemos, às vezes as pessoas queixam-se, e eles próprios, os agricultores, queixam-se, tipo, a Câmara, estes desgraçados ainda não vieram despejar isto, porque aquilo está chíssimo de plástico a deitar por fora, não é? E a Câmara passa, acho que uma vez por semana, ou uma coisa assim, leva. Essa proximidade é ótima porque eles trazem na carrinha, vão entregar o leite, fica lá a bomba a chupar o leite do depósito e eles pegam naquilo, está mesmo ali ao lado, não dá quase trabalho nenhum e, portanto, é uma maneira efetivamente muito efetiva e muito eficaz de resolver o problema. Rita, diga. Porque eu percebi então, eu não sabia, desconhecia que as sacas das rações e de adubo eram também recolhidas pelo valor fito. Pois, aqui nós não recolhemos, aqui, mas... Mas a partir de 1 de janeiro... Eu suponho que a Unicol faz isso, é a única, acho que aqui faz isso. Aqui os agricultores entregam as embalagens dos produtos nas casas onde vendem. Agora, também passam a entregar... Também nos sítios, postos são esses, mas estamos em condições com o valor fito, para aumentar o número de pontos de recolha e fazer uma melhor gestão disso. Porque mas se tiverem falarem com o valor fito, é que o sistema o nosso sistema está muito bom e está muito bem implementado. Não, mas as queixas que eu tenho dos agricultores nas formações é que quando vão entregar as embalagens às casas comerciais, há uma casa comercial que não quer porque o valor fito não está a fazer o seu trabalho. Não está a recolher. Faça-me chegar quais são essas casas comerciais, se faz favor. Diga.
Faça-me chegar quais são essas caixas. Está bem, eu posso dizer, mas a Casa Comercial queixa-se que já fez vários pedidos à Valor Fito, e isto agora foi uma das casas, já que há uns anos foi uma outra, que fez já pedidos à Valor Fito e que a Valor Fito não vai recolher as embalagens, e está a dizer aos agricultores, chegaram a dizer numa formação que a pessoa diz, olha, eu não posso ficar com isso, queimem-nas, está a perceber? E eu disse, pelo amor de Deus, não façam isso. E quais são essas casas comerciais para poder falar com o Valor Fito e com a Casa Comercial para tentarmos... Eu não sei, aqui na Terceira funciona mais em que há uma empresa que cá está... A Rézia Açores é representante da Valor Fito na Terceira. Aqui em São Miguel é mas ela não é só Terceira, pois não, Telmo, eu acho que é Grupo Central. É, Grupo Central. Ok. Tem vários. A Rézia Açores é capaz de calhar ainda apanhar o pico. Diga uma coisa, a Rézia Açores... de informação, se calhar. A Rézia Açores, aqui quando são produtos obsoletos, eles vão colocá-los na Rézia Açores. Já. Nós temos Equiambi na Graciosa, São Jorge e São Miguel, exatamente. A Secretaria do Outeiro em São Miguel e na Terceira, e por acaso não está e a Rézia Açores está no Corvo, Flores, Faial, Pico, Santa Maria e Terceira. Ok, então é a Rézia Açores. É falar com quem é que está lá agora. Ela é engenheira do ambiente, ela é uma pessoa muito receptiva, isso é, digamos, há uma falha de comunicação. Porque eu o que eu estava a dizer, portanto, essa Rézia Açores, elas praticamente recolhem. Qualquer uma dessas empresas que a Telma falou, funciona muito bem. E, portanto, talvez é uma falha de comunicação entre a empresa que recebe... Para a Valor Fito, e depois a Valor Fito é que entra em comunicação com essas empresas. Ela é concessionada para isso. Pode haver aí alguma falha nessa sim, eu acho que deve ser. Quase certeza. Mas pronto, isso está coberto, digamos assim, não é? E, portanto, de facto, há quem, inclusive, também se recomenda, por exemplo, isso acontece às vezes, de haver alguma limpeza grosseira dos resíduos, tirar restos de produtos, restos de terra, de certo modo, para quê? Para, no fundo, não haja ali alguma entrada e alguma dificuldade depois, na recolha e no encaminhamento desse tipo de produtos. As embalagens, como estava a dizer, dos medicamentos dos veterinários, produtos fitofarmacêuticos, têm locais próprios, não é? Vocês sabem, no caso dos produtos fitofarmacêuticos, existe, isto está mais lá para a frente outra vez, mas depois já vamos ver, se não for já de ser amanhã, existe a obrigatoriedade de serem guardadas num saco que é fornecido pelo vendedor, para a empresa que vende o produto. Às vezes fica uma calção, isso varia, não é? Alguns dão, outros às vezes dão mais que um saco, depende, digamos, do que a pessoa gasta. Outras vezes fica uma calção que depois é entregue quando tu devolves o saco, vais lá entregar o saco, não é? Cheio. Ele deve ser armazenado na exploração, no armazém dos produtos fitofarmacêuticos, portanto, claro, não é nas prateleiras, ao lado ali, naquela zona de escoamento. Poderá haver aqui, em algumas situações, algum derrame de alguma coisa, não é? Que esteja dentro do saco, e convém assegurar isso. É importante também, e aqui, às vezes, estes registros faltam um bocadinho, não é? Portanto, estão lá em termos grosseiros. Portanto, seria importante também ter aqui um registro atualizado. Aliás, isso é referido, mas eu suponho que pouca gente fará isso, não é? No entanto. O que é importante é que, de facto, como a gente estava aqui a falar, logo que haja, digamos, a sua produção, sejam encaminhados para os operadores licenciados. Estão a ver, eu deixei de... Tem alguma falha aqui de luz. Estão a ver a projeção? Está cortado. Agora está. Espera aí. Não. Já está. Agora já foi demais. Acho que é assim. Está bom. Obrigado. Portanto, é necessário esse encaminhamento, não é? Ou a entrega para encaminhamento. Claro que aqui poderá haver, e pensou-se em determinada altura, até, digamos, uma receita associada, e acontece isso, por exemplo, e alguns agricultores fazem isso, eu tenho esse trabalho de entregar, eu não sei o quê, qual é o lucro que eu tenho por fazer isso, não há. Por exemplo, quando vem a mim é logo a Terceira, não é? É logo, da Terceira, a Câmara da Praia e a Secretaria do Ambiente fizeram um acordo, tem umas máquinas em que a gente mete lá as embalagens, aquilo dá pontos num cartão e as pessoas depois utilizam aquilo no que quiserem utilizar, faz uma acumulação de dinheiro pelo entregar as embalagens vazias, portanto, em vez de pôr na embalagem, digamos, no
um ecoponto de plástico, vais pôr nessa máquina com o teu cartão e vais ganhando dinheiro por pôr isso. E, de facto, isso haja também pela quantidade que produz. Devíamos também ganhar qualquer coisa, no fundo, porque eu podia deixar isso lá no pasto e trago para aqui, etc, etc. Mas pronto, no fundo, isso digamos, talvez um ponto a estudar. Bom, na parte dos resíduos orgânicos, eu vou passar aqui rapidamente, toda a gente sabe isto, portanto não vale a pena a gente estar aqui a perder muito tempo. Temos a compostagem, não é? E temos em alguns casos já a biodigestão. Por exemplo, no caso de São Miguel, lá está previsto na central de valorização o aproveitamento do biogás. No caso da Terceira, na central de valorização, está previsto, portanto, quer numa, quer noutra, a produção de composto, depois a incorporação de material que é depositado, ramagens, essas coisas todas, e aqui está-se a tentar até certificar com a incorporação de algumas lamas, porque nós não temos problemas com metais pesados, de etar, mas isso produziu o quê? Portanto, nesta biodigestão, o biogás aqui, no caso da nossa central de valorização, não está a ser aproveitado. Portanto, não sei se em São Miguel, acho que havia a previsão desse aproveitamento. Eu tenho depois aqui, no material que tinha para mostrar, a situação que, no fundo, o professor Mexia já falou aqui, que é o que acontece lá fora com a Valor Sul, que é a recolha, que está também aqui a começar a tentar fazer junto dos mercados agrícolas, neste caso da Angra e da Praia, ir lá recolher tudo o que seja vegetal e encaminhar para um centro, que seria, digamos, ali a central de valorização, tendo um espaço onde esse material era aproveitado depois, e já fazem essa recolha. Por exemplo, a Fruter, e estou-me a lembrar aqui desse exemplo, desculpem estar aqui a variar o raciocínio, mas todo o material, por exemplo, eles até há muito pouco tempo, há cerca de 2 anos, não despencavam as bananas. Hoje em dia a banana entra inteira, o cacho, e eles é que fazem a despenca. E todo o material de raquis que fica atrás, bananas que não têm dimensão, há 2 opções. Normalmente o agricultor que entregou está por ali, pergunta-lhe, o senhor quer ficar com este resto? Não quero nada disso, não, vocês façam o que quiserem isso, não quero. Se quiserem, mandar isso para o Alexandre, tem de dar-me menos trabalho, não sei o quê. A própria Fruter integra o sistema regional de resíduos e tem que quantificar e tem que lançar no sistema essa quantidade de resíduos que são deixados pelos agricultores dentro digamos, porque tem a certificação HACCP e, portanto, está como operador que produz resíduos de origem vegetal, e há feito um registro e eles têm, digamos, é um auxiliar, tem sido um auxiliar bastante interessante para a gente comparar o que é que entra e o que é que fica em termos de resíduo produzido pelo aproveitamento. Isso ao nível das hortaliças também, não é? Porque há alface, por exemplo, e há couves que às vezes entram e depois tiram as folhas de fora para ficar mais apresentado e ter, digamos, um encaminhamento para a comercialização. E, portanto, todo esse material é quantificado e portanto, esses restos são encaminhados para a central de valorização para a produção de composto. Ok? Era onde eu queria chegar, portanto, a compostagem. Claro que também existem exemplos em que o próprio agricultor faz isso. Produtores de hortícolas, não é? E não só, e de fruticultores também, que fazem na sua própria exploração essa compostagem. E, portanto, essa compostagem vai ser uma maneira, no fundo, de produzir um fertilizante natural que pode ser depois utilizado nas suas culturas, não é? A grande parte deles, até inclusive das próteas, têm trituradores para que tudo o que não seja, por exemplo, hastes com valor comercial, é logo triturado ou deixado e depois recolhido e vai para essas pilhas de composto para fazer, digamos, essa compostagem. Ou então, era isso que eu queria chegar aqui, ou então a utilização como mulching, em que, em algumas situações, eles, principalmente no verão, isto acontece muito no verão, aqui que é colocada sobre a superfície, digamos, das zonas cultivadas, de modo a diminuir, principalmente nas zonas mais expostas ao sol e nas zonas sul, para diminuir a evapotranspiração e, portanto, conservar a água que está presente e diminuir o aporte de rega, não é? A essas produções. O mulching é feito também, claro que é uma das práticas recomendável também a agricultura biológica, como é óbvio. A própria aplicação de estrume, que houve uma altura um mito que não se deveria aplicar, tem que ter muito cuidado,
mas principalmente o de origem das galinhas, não é? De galináceos. Mas é recomendável, e é onde muitos fazem, a aplicação do próprio estrume, às vezes até combinando a componente vegetal com os restos, não é? Retirados das camas dos animais, e, portanto, conseguem conciliar e ter produtos que, do ponto de vista fresco, às vezes pode ser complicado, porque pode levar a algumas queimas inadvertidas, não é? Do ponto de vista maduro, é muito utilizado, e temos vários, estou-me a lembrar pelo menos de 3 exemplos aqui, em que, portanto, tem a componente, e isso acontece muitas vezes, ter a componente animal na mesma exploração. Às vezes até a exploração está em nome da mulher, não é? O teu amigo da tropa, Mexia, é um dos exemplos em que ele tem, digamos, uma grande área de estufas, e o que faz tem uma produção de gado, e o que faz as câmaras dos animais junta com os restos da estufa e faz um composto ótimo, que às vezes até utiliza na própria exploração, mas também em culturas ao ar livre, em culturas em estufa, mais ao ar livre, mas também até fornece aos outros para utilizarem e vão lá buscar material para utilizarem. Portanto, também é uma maneira interessante. A compostagem já falámos aqui, portanto, só aqui dávamos aqui um exemplo dos nossos amigos do Algarve, e o professor Mexia falou no Algarve, um artigo que apareceu, que eu achei muito interessante, que é a valorização dos resíduos de fruticultura por compostagem, em que eles foram utilizar vários tipos de resíduos, várias combinações, laranja, bagaço de azeitona, aparas de relva, etc., etc., e conseguiram fazer, digamos, um composto bastante interessante e com bastante resultados bastante positivos, juntando as várias componentes da produção na própria exploração e utilizando-as como fertilizante, valorizando assim os resíduos produzidos, digamos, na exploração através da compostagem. É apenas um exemplo, não é? David, posso só... Ainda volta... Esteja à vontade. Volta atrás. Volta. Não, deixa estar. É sobre o comentário do estrume de galinha. Sim. É porque, na verdade, a razão... Vamos lá ver. Os estrumos dos animais, destes animais, de nós, dos insetos, são extremamente ricos em azoto. Quer dizer, são extremamente ricos em azoto. Só para termos uma ideia, as fezes, os dejetos do galináceo têm uma razão carbono-azoto de 1:2. Ou seja, 1/3 de todo o peso do estrume é azoto. E isso faz com que a gente às vezes veja nos filmes uma coisa que acha estranha. Ou que as galinhas faziam uma coisa que nós achávamos horrível. Que a galinha, a gente abre o galinheiro e elas correm para o campo fora. E quando vêm fezes de outros animais, comem logo. Quer dizer, que é uma coisa... Mas porquê? Estão a aproveitar o azoto. E é um azoto biológico de boa utilização. O problema é que tem que estar curtido, porque se não estiver e for fresco, não só tem reações ácidas extremamente fortes, como desenvolve depois uma temperatura muito elevada. Portanto, estando já sem reações ácidas, estando com temperaturas mais baixas, é um adubo ótimo. De resto, nós às vezes vemos notícias assim meio estranhas. Certamente vocês leram aqui há 2 anos uma notícia que é na periurbana de Luanda, portanto nos arredores de Luanda, alguns horticultores foram presos, estavam a utilizar na fertilização das suas culturas hortaliças fezes humanas. E isso em si mesmo não é mau. A razão carbono-azoto das fezes humanas é 1:3, quer dizer que 25% de todas as nossas fezes são azoto, quer dizer, em termos médios. Não é? Portanto, as aves são onde é mais rico, mas a seguir são logo os mamíferos e os insetos. Os insetos é 1/4. E é por isso que muitos insetos produzem tantas moadas. É por causa da razão carbono-azoto dos insetos e da razão carbono-azoto das plantas. A razão carbono-azoto das plantas é para aí 1/20, 1/18. E os insetos que estão a comer a planta e a chupar a seiva da planta têm que concentrar o azoto na razão de 1/4. Ou seja, cada 15 carbonos, cada 20 carbonos que comem, usam 4 carbonos por cada azoto. Mas comeram 20, então ficam com 16 a mais. Ficam com 16 a mais, o que é que lhes fazem? Nada, não digerem sequer, excretam diretamente. A seiva vai diretamente da boca do inseto para o ânus. E é por isso que o inseto excreta açúcar, é por isso que o inseto excreta meladas tão doces. São os açúcares que não digeriu, que comeu na planta e que não precisa. Estão a ver?
Agora, voltando então ainda às fezes humanas. O problema das fezes humanas é mesmo das aves. É ainda mais grave, que é muitas das nossas fezes vetorizam agentes patogénicos, não é? E, portanto, se nós tivéssemos o cuidado de incorporar as fezes humanas na compostagem, na estrumeira, e garantir a compostagem correta com as temperaturas que inutilizavam a maioria dos patogénicos, que era o que se fazia antigamente nas estrumeiras. Há bocadinho não vos falei disso. Quer dizer, como é que nós resolvemos o problema da casa de banho até ao século XVIII? Bom, até ao século XVI era fácil. Havia o famoso grito de todas as cidades medievais, que é lá vai água. E o lá vai água era abrir a janela e deitar o vaso, deitar o conteúdo do vaso para a janela, para o meio da rua. Isto era o que era. Então, o que é que depois nós fizemos? Quer nos dejetos, quer nos esgotos, quer nas águas, no fornecimento de água. Fizemos a área abrangente. Arranjámos mecanismos que levam água a toda a gente e recolhem os dejetos de toda a gente. E isto é feito, obviamente cada um de nós paga, direto ou indiretamente, esse serviço, no SEMAS, por exemplo, mas é para resolver estes problemas. Na tal reciclagem, nós reciclávamos também as fezes humanas na compostagem. Hoje não fazemos, porque efetivamente não fará sentido, mas só não faz sentido, sobretudo só não faz sentido usá-las frescas por causa dos problemas de saúde pública, salubridade pública. Porque de resto, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista de funcionamento no ciclo biogeoquímico do azoto, usar as nossas ou usar as dos outros animais seria o mesmo. E já agora, só para terminar, porque eu tenho a certeza que vocês estavam a pensar nisto, nas moscas da fruta que falámos ontem, as moscas da fruta, as fêmeas, só são capazes de pôr ovos depois de comerem azoto, senão não amadurecem os ovaríolos. E vocês pensam, onde é que as moscas comem azotos na natureza? Isto diz com uma grande elegância em inglês, nos droppings dos passarinhos. Exatamente por causa desta razão, carbono, azoto, não perdões. É aí que elas comem o azoto. Bom. Professor David, continua, desculpa. Não, pronto, no fundo, a questão da compostagem é importante. E só complementando o que o professor Mexia diz, nós temos alguns ensaios, aliás, temos duas teses de mestrado sobre essa matéria, da utilização e da incorporação das lamas na feitura do composto. E precisamente como ele disse muito bem, o grande problema é que as lamas têm um problema, é que normalmente saem muito líquidas. Esse problema resolve-se através da secagem, que é feita na própria hectare. Pois há o transporte, que aquilo tem duas opções. Ou vai para, digamos, para um bunker, não é? E guarda-se lá bem guardadinho e bem fundo, ou então vai, atendendo, digamos, à sua composição microbiológica, pode ser incorporada no composto. Não é? E, portanto, claro que no composto não é para ele sair logo no dia seguinte da ação de valorização. Portanto, depois vai haver ali, como vocês sabem, normalmente na compostagem, há ali uma fase de aumento de calor, de temperatura, e depois, quando estabiliza, normalmente a flora microbiana já está, há parâmetros que a própria lei define, que não pode ter X ou Y percentagens de micro-organismos deste ou daquele género. Portanto, e isso, no caso aqui da própria Teramp, houve um trabalho, e houve até um projeto, e houve essas duas teses, que versavam precisamente por causa disso, para essa utilização. Porque temos uma grande vantagem em relação a outras situações, é que não temos na constituição dessas lamas quaisquer metais pesados. E, portanto, isso é uma vantagem em relação a outras regiões. E o que é que temos também é aquilo que o professor Mexia diz. É uma grande... Portanto, as lamas, aquilo é praticamente tudo azoto. Praticamente. E, portanto, no fundo, o grande trabalho que eles têm é equilibrar essa razão, juntando celulose, juntando restos de vegetais para fazer uma coisa equilibrada. Juntando carbonos. Sim. Carbonos, que é o que está a faltar. Sim, exato. Portanto, é essa a solução e que dá muito resultado. Eles estão praticamente quase a chegar à certificação do composto. Talvez mais um ano conseguem fazer isso. Tiveram depois problemas mecânicos, essas coisas assim, mas a ideia passa por aí, não é? Como é óbvio. Pronto, isto é uma parte, não tem a ver com os resíduos agrícolas, mas tem a ver com a junção dos resíduos agrícolas com os resíduos sólidos urbanos, não é? De modo a haver, digamos, a tal circularidade, não é? Em que nada se perde, tudo se transforma, como costuma dizer, não é? E se dúvidas houvesse sobre o uso dos pneus, põe lá a fotografia anterior.
Não. Também... há piores. Portanto, há aqui um conjunto técnico. É preciso ver que, no fundo, a compostagem vai fazer aqui, digamos, uma reutilização, uma redução, uma reciclagem. Há uma diminuição do que entra em relação ao que sai, em termos de output. Portanto, há uma parte que se transforma e que diminui o volume que entrou, o que já é também, por si só, também bastante importante. Tem um conjunto de vantagens, sou todos perfeitamente por dentro disso. Aliás, eu fui buscar isto ao site da própria Secretaria da Agricultura e, portanto, ao site do Governo, e, portanto, está lá. Tem um benefício, claro, em termos de estrutura de solo, em termos de valor económico, em termos da própria saúde do solo. No fundo, a gente sabe mais ou menos que organismos é que participam na feitura e quando é que eles aparecem do próprio composto. E existem hoje em dia disseminados vários tipos de compostor, perfeitamente coisas. E se porventura a pessoa não quiser fazer, também os pode adquirir. Isto foi o exemplo daquele projeto dos resíduos, em que nós, portanto, também tivemos uma incidência sobre as escolas, nesse sentido da sensibilização e na feitura da própria compostagem, com os restos produzidos na própria escola, nas cantinas, em que, de facto, isto é uma de Angra e outra da praia, aqui, em que comprámos compostores comerciais de plástico que eram utilizados para quê? Para depois serem depositados estes resíduos e elaborado o composto que era utilizado nas hortas escolares pelos próprios miúdos, de modo a sensibilizá-los para que, de facto, aquilo tem esse aproveitamento que já há não sei quantos anos o faziam, não é? E que deixámos de fazer e que poderão servir como, em vez de estar a comprar um fertilizante químico, poderão ser utilizados com a mesma função, com o mesmo benefício, através, digamos, dos restos que são deitados, portanto, fora e muitas vezes inutilizados. Estes são os materiais, não vale a pena falar nisso aqui, sobre isso. Claro que há resíduos orgânicos que não devem ser colocados, como é óbvio, não? Nem tudo se pode pôr lá, mas pronto, às vezes há um conjunto de operações de manutenção, não são muito grandes, tem muito a ver com quando se faz a introdução de novo material, remexer a pilha, etc, não só. A questão de alguns parâmetros temos que vigiar, a tal relação carbono-azoto, não é? A questão de ver que tipo de materiais, ver se aquilo não está a funcionar e até podemos ter a hipótese de fornecer aceleradores da compostagem em determinados períodos, se aquilo estiver parado, portanto, tentar acelerar e, portanto, promover um bom produto final. E depois tem as diferentes fases de compostagem, não é? Saber quando é que ele está preparado, isto é só, digamos... E os tais dois exemplos que vos trazia, isto é o caso da Madeira, vocês veem a dimensão que isto tem, e isto é o caso da Valor Sul, que tem, se vocês forem ao site, encontram, digamos, a explicação, uma animação muito gira, que é tal os caminhões de recolha dos materiais nos mercados abastecedores de Lisboa, destes concelhos todos, que já têm uma quantidade brutal de concelhos, e que, no fundo, permite, digamos, a valorização orgânica com a produção de biogás e também com a produção de composto, não é? Nos túneis e, no fundo, a sua depois, neste caso, por exemplo, a Norte, temos algumas empresas que vendem em sacas, portanto, qualquer pessoa pode ir comprar, um agricultor. A Sul, no caso da Valor Sul, é fornecida às câmaras que fazem, e a quem algum agricultor falar pedir também vendem, não é? Portanto, levam e podem... David, só recordar, lembrei-me agora por estar a ouvir-te com estes teus dois exemplos. No norte do país, na zona do Grande Porto, na periurbana do Porto, existe uma empresa também desse tipo, que é a Lipor, e que também tem um trabalho extraordinário e que tem um site também muito, muito ativo e muita relação com o tecido educativo das escolas e com as comunidades, com as IPSS. Portanto, a Lipor é também um exemplo muito bom e com muito suporte, quer em tempo, já levam isto mais de 30 anos, quer em termos de práticas. Portanto, será mais um bom exemplo que nós temos que consultar na net e no site. No fundo, o que nós estamos a ver aqui são exemplos de encaminhamento e valorização de resíduos agrícolas, puros e duros, não é? No fundo. Aqui é a nossa situação também que temos cá. Depois a questão da componente da vermicompostagem. Há aqui espaço também para a utilização da vermicompostagem, como forma também útil de composição e elaboração de imposto. E depois vamos aqui à questão dos resíduos inorgânicos, que é aqui que eu acho que às vezes há um certo desconhecimento da parte do agricultor, há aqui uma lacuna que tem que ser preenchida. Há aqui, digamos,
Tal como falámos ontem na informação e o acompanhamento das associações de produtores, acho que aqui também há alguma informação que tem que passar e esperemos que com a componente prática desta formação a gente consiga passar isso na componente prática com a sua presença nas diferentes ilhas. De facto, existe aqui a possibilidade de haver essa separação, não é? Estamos a falar em plásticos, metais e vidro, e não só. Claro que há cuidados especiais, porque há embalagens que têm que ter algum cuidado, as embalagens pesticidas, não é? Aquela recomendação e obrigatoriedade da lavagem tripla, da recolha e entrega, na entrega nos pontos de recolha, não é? Onde foram adquiridos. A questão dos óleos usados, que pode ser na própria exploração de posição, ou pode, como a pessoa que me referiu, existem pontos específicos em centros de recepção, ou, digamos, normalmente até ao pé do próprio ecopontos, na fileira de ecopontos, temos uma só para os óleos usados, as pilhas, também pontos específicos, e os medicamentos veterinários, também, digamos, há aqui quase como se fosse uma obrigatoriedade semelhante ao que se passa com os produtos fitofarmacêuticos, que permite, portanto, também a sua recolha e o seu encaminhamento, não é? Claro que há aqui algum conjunto de procedimentos em termos do condicionamento, da preparação, do agrupamento, não é? Desses diferentes tipos de resíduos e o seu encaminhamento, digamos, armazenamento e encaminhamento para a deposição. Cá está. Esta é muito mais bonita, desculpa lá. Esta é, digamos, um ex-libris quase, não é? A questão dos pneus, não é? E, portanto, quando há substituição... Quase que parecia que a outra era para permitir e esta para culpar. Quase esta não sei de onde é que é. Eu acho que isso é do site. Eu, por acaso, esqueci de pôr aqui a fonte. Não é a minha fotografia. Eu acho mas a outra todos percebemos. A outra é uma fotografia tirada na Ilha de Santa Maria. Todos vimos. Essa é alguns para na Madeira ou assim. Não. Não ponhas areias das engrenagens, não ponhas. Não. Portanto, pronto, no fundo é o que aqui diz, não é? São usados para ancorar as coberturas dos silos, não são considerados, mas digamos, uma forma de gestão dos próprios silos, não é? E de facto acontece isso, não é? Portanto, isto não é material que é abandonado, ele fica na exploração, mais ou menos concentrado numa determinada zona e é utilizado ciclicamente para este fim, não é? E se calhar uma parte digamos, quer dizer, reutilizada. Se for para a central de valorização, o que é que normalmente acontece na central de valorização? Eles são, digamos, sofrem um tratamento de modo a lhe retirar a componente metálica da componente de borracha. Portanto, há uma separação, digamos assim. E é mais valorizado, como é óbvio, a componente metálica que a componente de borracha. Não é óbvio. Os óleos usados, também aqui, portanto, é preciso ter cuidado, principalmente em relação aos derrames no solo, ou nas linhas de água, ou nas fossas, ou nos efluentes, não é? Portanto, há muito também, há alguma tendência para, às vezes, os próprios óleos ajudar nas fogueiras, não é? Quem já não viu passar óleo queimado, não é? E pôr, quando há alguma dificuldade em queimar restos de resultantes, por exemplo, de uma limpeza de um terreno, por exemplo, é muito comum, pelo menos aqui, não é? Mas, atenção, quer os pneus, quer os óleos lubrificantes, existem, legislação que, como é óbvio, fazem cumprir a tal ecotaxa, portanto, temos que entregar aquilo onde substitui os pneus, eles ficam normalmente, ou então entregar no posto de recepção de pneus usados. No caso dos óleos lubrificantes, entrega-se na oficina, entregar aos operadores de recolha licenciados, pode armazenar até os 200 litros, como eu disse, que não há, digamos, não necessita de alteração legal, mas, no fundo, muitas vezes o que a gente acontece é nessas oficinas e nesses sítios tem sítios em que tu podes... já são 19 horas. É que hoje tenho umas eleições na Irmandade e sou presidente da Assembleia Geral da lista concorrente. E, portanto, tenho que estar presente, mas já começou há uma hora, vou só para tomar posse, vou lá só no fim. Portanto, aqui neste caso, portanto, nesses próprios locais, normalmente existe sítio onde se pode deixar e eles fazem, digamos, a deposição e o respectivo encaminhamento, não é? De acordo com o que está previsto na lei. Os plásticos, tem aqui o que eu estava a falar há pouco,
para aqueles que estão menos familiarizados, é esta questão destas embalagens que, portanto, no fundo, são rolos de silagem, não é? De erva, normalmente, em que, portanto, leva, não quer dizer que seja só isso, pode ser às vezes também quando há a substituição dos plásticos das estufas, por exemplo, uma coisa que é muito comum é a substituição de sistemas de rega, também, ráfias, redes de ensombramento, portanto, vasos, placas, vasos de germinação e de cultivo também. Fita de rega, David, fita de rega. É isso mesmo. Também fita de rega é terrível. São toneladas de fita de rega. São situações em que, felizmente, nas nossas condições, a gente vê que isso são, digamos, separados e condicionados e portanto, encaminhados para esse encaminhamento, para esse sítio de destino final. Claro que nos plásticos recicláveis pode-se entregar no ecocentro, e aqui no caso da central de valorização, eles recebem isso, não é? Até têm sítios próprios, e acho que fizeram bem, de acesso direto, a pessoa não precisa passar por ninguém. Entra, diz que vai depositar ao guarda, provavelmente poderá ser pesado o veículo, até para ajudar depois na quantificação, e depois entra, vai depositar, quando sair, passa outra vez pela balança, a diferença entre a entrada e a saída, normalmente é o material que lá ficou, não paga, depende da quantidade, se for uma quantidade muito elevada, efetivamente já paga uma taxa mínima. Agora, qualquer cidadão comum vai lá e deposita efetivamente no sítio certo, não é? Quantidades superiores, portanto, aqui convém, digamos, haver aos operadores licenciados e aos armazenistas que vendem esses materiais. Nos não recicláveis, normalmente são, portanto, se forem pequenas quantidades, convém, no fundo, depositar no mesmo sítio onde nós depositamos os que são produzidos na nossa casa, ou então relativamente próximo, em locais devidamente assinalados que nós vimos, próximo da exploração. Quantidades superiores, portanto, pode-se ou entregar diretamente nos sítios perto dos aterros, não vamos depositar diretamente, vamos depositar em zonas perfeitamente identificadas nos próprios aterros. À entrada, normalmente, são zonas que ficam à entrada, não é? dessas áreas, e, portanto, desta maneira a gente cumpre com o nosso papel em relação a isso. Depois temos a questão do papel e cartão, não é? Que são também são talvez não tão grande monta como o plástico, mas também existem, e, portanto, aí a gente tem a solução, no fundo, deixar isso no ecoponto. Claro que o que é que acontece? Se tivermos uma quantidade brutal, imagino que vocês têm uma central de distribuição, de recepção e distribuição de fruta ou de hortaliças, não é? Em que vêm as caixas, vêm do contentor, são, digamos, encaminhadas para os diferentes, são separadas e são encaminhadas em baixas mais pequenas e, portanto, há um pequeno volume que sobra diariamente de uma quantidade em monta significativa. Então, aí, sim, tentar contatar, ou através da Câmara, às vezes consegue-se contatar a Câmara, juntando, digamos, e embalando numa primeira fase esse material, e a própria rede de Açores, normalmente, como está contratualizada para esse efeito, vai buscar esse material e vai, digamos, fazer o devido encaminhamento, como operador licenciado que é. Se calhar ficámos por aqui, não sei. Temos depois mais coisas, mas a gente pode continuar amanhã, não sei, Pedro. Não quis estar a interromper, porque ia tão bem lançado que eu preferi deixá-lo ir. Não, eu paro já, desculpem. Não, era essa, não peço desculpa. A responsabilidade da votação está a começar a falar mais forte. A Telma já sabe como é que é, não é, Telma? Se não lembrar, sempre prega fogo e fé em Deus, não é? Se não lembrar... É sinal que é um entusiasmo genuíno. Exatamente. É bom sinal que nós também não sentimos. Também é muito importante aqui, eu acho que é fundamental, e a gente tem tido isso, felizmente, em todas as sessões, é a vossa participação, os vossos aportes, porque, no fundo, isso também, às vezes, na grande totalidade das situações, são contributos bastante positivos, não é? Que complementam a informação que a gente está a tentar transmitir. E com algum conhecimento pontual, que eu tentei-me socorrer de alguns exemplos, mas são mais ou menos, como é que é dizer, circunscritos ao meu espaço, não é? Em que eu vivo, não é? E às vezes também, portanto, também há alguma experiência. Eu lecionei o curso de ambiente,
e nós fazíamos todos os anos, tinha uma coisa gira, uma prática que era importante e vai ao encontro daquilo que a gente quer fazer com o mestrado. Havia todos os anos uma visita no fim do curso e normalmente era para esta área do ambiente. Íamos à Valor Sul, íamos ver, nem sequer tinha a central de valorização aqui, íamos ver ali perto do Parque das Nações, um bocadinho mais lá, a central. Depois íamos à componente que vinha, portanto, agrícola, dos mercados abastecedores. Depois íamos à componente plástico, papel, eu não sei o que aquilo são armazéns, aquilo são montanhas, eu nunca vi montanhas que a pessoa pode morrer lá e não dou conta de nada dele para lá. São quantidades brutais, diárias, brutais. Eu salvo erro na altura, agora já foi há alguns anos, eu salvo erro, não quero mentir, mas eu acho que era cerca de 190 caminhões de lixo todos os dias que iam à central de valorização despejado, não é? Claro que aqui a gente tem, efetivamente, todo o lixo que é produzido, que possa ser, digamos, encaminhado para a central de valorização é feito, e ela está todo o dia a trabalhar, não é? E produz bastante energia. Quando para, aquilo é um prejuízo para a empresa, porque não está a faturar da energia que injeta na rede, mas, portanto, temos já exemplos locais, quer aqui, quer em São Miguel, e também nas outras ilhas, que nós vamos visitar em cada uma das ilhas, em Santa Maria, na Graciosa, vamos ter a oportunidade, e está previsto, visitar estes ecocentros, essas centrais de valorização. Na componente portanto, de valorização dos resíduos, mas também na componente de segurança do trabalho, porque depois há aqui todo, digamos, uma obrigatoriedade de quem lá trabalha ter um conjunto de cuidados, não é? Que tem que ter, porque está a lidar com coisas que podem mexer com a sua saúde, não é? Pronto, não digo mais nada, desculpem. Mas talvez hoje, obrigado, o Pedro permitisse uma proposta metodológica, dado o adiantado da hora, e porque nós gostaríamos que o envolvimento dos participantes acontecesse, deixamos este trabalho de casa para os participantes de organizarem perguntas para amanhã. Aí pá, essa foi forte, olha. É quase como os trabalhos do mestrado, olha. E mais uma vez por complementar. Eu pensava que estava de férias. Pensava, e amanhã é quinta-feira santa. Não, até de questões que queiram ver abordadas e para a gente discutir aqui. Sim. Mas amanhã seria a que horas? Peço desculpa. É a mesma hora, das 5 às 7. Amanhã eu estou em formação, não consigo. Pronto. Mas isto fica gravado, Gabriel, não há problema. Ok, está certo. Podem mandar por mail as suas perguntas, se quiserem, hoje à noite, manda, e a gente responde amanhã de viva voz. É isso, okay. Fica gravado. É isso mesmo. Ou responde, ou tenta responder. Sim, exato. Faltou apenas uma pequena nota adicional, que é, já agora, para que exista mais interação e mais perguntas, convidarem depois outro pessoal a juntarem-se à sessão. Esse foi o desafio que nós lançámos no primeiro dia, que é, cada um de vós tem a responsabilidade de trazer um amigo. Exatamente. Eu acho que bom era mais uma coisa, era no fim da formação, em cada um dos temas, organizar uma visita. Fora da região. Fora da região. Bom, não sei, isso aí essa é uma responsabilidade para o Pedro, não sei como é que estamos. Vai haver um intercâmbio. Mas é lugares limitados, já estão quase cheios. Não, mas no fim, para os técnicos, há um visita. Um intercâmbio aqui no continente. Okay. Muito bem. Então, sendo assim, já temos aqui a nossa folgazinha, né? Vá lá, é assim, não tem sido uma folga muito grande. Portanto, tem sido aquela folgazinha simpática que se dá no início e agora dá-se no fim também, portanto, é justo. Mas agradecer mais uma vez então a todos os que participaram. Eu fui aqui fazendo outras coisas e entrando e saindo daqui, por isso é que eu acabei por não estar aqui muito, mas percebi que havia aqui malta que foi entrando e foi saindo aqui ao longo da sessão, enfim, por circunstâncias eu admiti o pessoal que... Exatamente. Mas muito bem, acho que correu mais uma vez muito bem. Agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso excelente painel, uma vez mais, pela excelente sessão, e amanhã espero contar no mínimo convosco novamente, os que estão a participar, e já agora cada um de vós com mais um amigo ou amiga para se juntar à sessão. Pedro, e porque amanhã é quinta-feira santa, para estimular os gatos de alguns participantes, um fular virtual. Pode ser, ótimo. Tá bom. Muito bem. Obrigado a todos mais uma vez. Até amanhã. Um abraço. Obrigado pela vossa sessão. Até amanhã.
desligar a gravação.